Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao seminário com o objetivo de promover a discussão para o caminho da visão zero no Brasil, o paradigma mais moderno de segurança viária que existe no mundo hoje. Aqui vamos entender a importância do tópico, seu ponto de partida, fatos essenciais da caminhada e as dificuldades do Brasil frente ao tema. E para dar início a essa discussão importantíssima, principalmente para o cenário brasileiro, convido o secretário de Transporte e Mobilidade do Governo do Distrito Federal, Walter Casimiro, a gerente de Sustentabilidade e Assuntos Corporativos da Ambev, Ana Paula Alves, e o presidente do Conselho Consultivo do Programa Brasília Vida Segura, Leandro Piquet, para abrir nosso seminário. Secretário de Transporte e Mobilidade, Walter, é um prazer estar com você aqui hoje. Seja super bem-vindo. Pode iniciar a sua fala. Obrigado, Eduardo. Primeiro, quero aqui cumprimentar a Ana Paula, Ambev, nosso parceiro aqui no programa Brasília Vida Segura e todas as ações aqui que nós temos aqui para cumprir essa meta de diminuição de acidentes e mortes no trânsito. Cumprimentar o Leandro Piquet, nosso parceiro também. Quero aqui fazer um agradecimento e um cumprimento especial a todos os nossos agentes aqui do Distrito Federal que fazem parte do Brasília Vida Segura, o Zélio do Detran, que é um parceiro, é um irmão, junto com o DR, com o Fauzi do DR, né, o diretor-geral, é quem executa as principais ações do Brasília Vida Segura, em função de todo o estudo que o projeto faz, do detalhamento das ocorrências, da análise de dados, que é feita com apoio, né, de toda a equipe da CEMOB, equipe da consultoria do Falcone. Agradeço aqui a toda a equipe da CEMOB que participa do Brasília Vida Segura, toda a equipe da Falcone, em especial aí ao Ribas. Cumprimentar os nossos amigos do Ministério da Infraestrutura, o Frederico, do Senatran, e todos aqueles que, de alguma forma, também ajudam no programa Brasília Vida Segura, seja ele na área da saúde, seja ele na área de segurança, dos nossos secretários, que também são parceiros aqui desse programa, que a gente vai falar um pouco aqui, depois no seminário vai ser colocado, né, algumas ações e os exemplos que foram feitos nesse programa, mas que tem toda a importância e o acompanhamento. Brasília Vida Segura é um programa que começou em 2016 e que trouxe muito benefício aqui para o Distrito Federal. Tive a grata satisfação de, quando entrei aqui como secretário em 2019, receber a equipe do Brasília Vida Segura para mostrar todas as informações e todos os ganhos que o programa trouxe para o Distrito Federal. A gente tem alguns dados aqui que, em 2011, 2020, a gente conseguiu superar as nossas metas, que foi colocado, né, pela ONU, de 50%, nós chegamos a 54% de redução de mortes no trânsito. E isso é um diferencial para Brasília. Nós fizemos aproximadamente 300 ações dentro do programa e, mesmo com um aumento da população de 16% e um acréscimo de 53% da frota, a gente conseguiu atingir essa meta com sucesso. Nós assinamos um protocolo agora com a nova meta, que acompanha bem a nova meta de 10 anos da ONU, de mais 50%, e a gente já consegue ver aqui em Brasília resultado do programa em relação à questão da redução de acidentes. A gente tem aqui já os dados de que nós temos 32% menor, né, o número de acidentes do que 2020, em 2021, e 34% abaixo da meta que está estipulada para esse ano. Então, mostra os resultados do programa Brasília Vida Segura. O seminário que trata agora sobre a visão zero no Brasil parece, né, longe, difícil, mas a gente sabe que cada vida no trânsito é importante. Então, a gente tem que estar sempre buscando essa meta de zero mortes no trânsito.
todo o trabalho que a equipe do Falcone, a equipe da Ambev, né, da Telos, montou para aqui, para o Distrito Federal, trouxe a capacidade aqui dos próprios agentes, sejam da CEMOB, do DETRAN, do DR, de poder ter essa visão estratégica, fazer as avaliações do que é preciso para poder diminuir os acidentes no trânsito, e aí sim tomar as ações, e claro, depois de tomar as ações, fazer a avaliação de se o que a gente está fazendo está trazendo resultado em termos de redução de acidentes. A gente sabe que o governo costuma agir de forma reativa. Quando vai acontecendo as coisas, a gente vai tomando providências. Mas é preciso ter uma visão estratégica, principalmente nessa questão de acidentes no trânsito, para que a gente possa evitar esse comportamento reativo do governo, ter uma ação proativa para poder trazer mais resultados efetivos nessa questão de segurança viária. Ontem, mesmo conversando com toda a equipe, falava muito da questão da continuidade do programa. A gente pegou esse know-how, a gente tem a capacidade de tocar o programa, mas a gente sabe que ainda tem muito que ainda ganhar em termos de planejamento, de avaliação do que precisa ser feito. Principalmente, eu citei a parte de mobilidade ativa, porque a gente, né, se preocupa muito com a questão do trânsito e a gente precisa também pensar nos outros meios de transporte com relação à questão da ciclomobilidade, do andar a pé, criar mecanismos para que a cidade seja um pouco mais agradável ou mais planejada para essas outras modalidades, né? É claro, sempre focando na questão da segurança e na questão da mobilidade. Não podemos deixar de lado todo o trabalho da questão do trânsito, mas precisamos também começar já a abrir nosso olhar para poder preparar a cidade para as outras modalidades, para as outras formas de mobilidade. E eu quero aqui parabenizar a toda a equipe pela montagem do seminário, agradecer de antemão a todos os palestrantes que vão aí discutir vários temas sobre a questão da segurança viária, sobre a questão do Programa Brasília Vida Segura, sobre ações que são executadas dentro do programa para poder a gente atingir nossos objetivos. Agradecer a todos os palestrantes e desejar a todos o sucesso e que seja muito produtivo o programa para poder mostrar o sucesso do programa aqui em Brasília e as ações que nós precisamos tomar para poder atingir essa meta vamos dizer assim, visão zero, e que não seja só no Brasil, que seja no mundo inteiro, para a gente ter um trânsito mais seguro, um trânsito mais aceitável para todos nós. Obrigado a todos aí e um bom dia. Muito obrigado, secretário Walter. Ana. Muito obrigada, Eduardo. É sempre um prazer ouvir o secretário, um prazer estar aqui. Obrigada por nos receber. Bom dia, professor Piquet, também, nosso parceiro nessa jornada o tempo todo, e a todo o time da Falcone, que enche de orgulho, não só pela organização de hoje, mas por toda a condução nesses últimos anos. Bem, sou Ana Paula e eu queria dizer que o Brasília Vida Segura é uma cooperação público-privada que visa aplicar teorias à prática, né? E nosso guarda-chuva geral é a busca pela redução do consumo nocivo de álcool. E a Ambev tem muito orgulho de fazer parte desse movimento como um todo, dessa jornada de mais de 5 anos, que tem vários pilares, mas especialmente segurança viária foi o nosso primogênito, e é um pilar que nos enche de orgulho, não só pelos resultados que o próprio secretário já mostrou, mas pela demonstração de cooperação com diversos entes, né? Não só aqui, que já estão representados nessa sala, mas diversos órgãos e servidores públicos do trânsito que abraçaram de verdade nossa proposta de gestão, de metodologia e trouxeram tantos números excepcionais. O seminário nos propõe um olhar para o futuro da segurança viária, mas hoje, na linha de entender onde estamos, eu também lembro que essa jornada, ela tem algumas fases importantes, se me permitem uma recapitulação breve.
né? Até 2013, a Ambev atuava no tema por campanhas de conscientização para motoristas e basicamente com doações de bafômetro. Eram ações muito legais, mas elas não tinham tanto embasamento e comprovação de efetividade. Numa busca de fazer parte da solução do problema, a gente mergulhou muito no sistema e gestão de PDCA e no entendimento de como que ele poderia contribuir para a gestão de trânsito. E a gente iniciou no estado de São Paulo, em 2013, com o Movimento Paulista e com o IFOSIGA, essa cooperação, né, e essa atuação de uma forma mais estruturada para reduzir óbitos no trânsito. Foi um resultado muito legal com a equipe que estava em São Paulo à época, e foi um primeiro estado que nos impulsionou e nos fez crer que valeria a pena seguir avançando para uma nova plataforma, uma nova região. E foi aqui em Brasília que a gente conseguiu encontrar uma tradição de estatística e uma cultura de segurança viária e segurança no trânsito que nos trouxeram o terreno perfeito para o programa, né? Então, a gente encontrou um governo com muita energia e competência para articular diversos órgãos e chegar nos resultados tão expressivos que a gente encontrou aqui na fala do secretário. E o que eu queria dizer é que o exemplo de Brasília inspirou o projeto do governo federal, que o secretário Frederico vai nos contar em breve, e não só isso, não só no Brasil todo, Brasília também inspirou o programa da Unitar, que é um toolkit que a gente construiu junto com essa agência da ONU de gestão do conhecimento, que explica toda a metodologia e todo o passo a passo de como esse mecanismo, né, e essa gestão pode ser feita, e agora essa metodologia pauta 22 países que estão implementando, com apoio da Falcone e da companhia globalmente, o mesmo modelo que foi aplicado aqui. Então, Brasília serviu de laboratório, de espelho e de inspiração para diversas comunidades, isso é motivo de realmente aplausos, né? Queria agradecer por essa jornada até aqui, dizer que a gente está muito ansioso para ouvir sobre os próximos passos e próximos conhecimentos, teorias, que a gente tem certeza que também vão ser aplicadas aqui na região. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo e espero que o evento seja muito produtivo. Obrigada, Edu. Muito obrigado, Ana. Agora a palavra com você, Leandro Piquet. Obrigado, Eduardo. Obrigado, secretário, pelas palavras introdutórias. Ana Paula, nossa líder nesse processo durante esses anos. Eu queria destacar alguns dos pontos que já foram indicados aqui na fala do secretário, sobre a importância dessa parceria entre governo e entes privados, né, representados no Brasília Vida Segura. Quer dizer, nós chegamos a Brasília com essa ideia que a Ana escreveu muito bem, com a ideia de poder fazer alguma diferença em um ente da federação que tem uma liderança inconteste nessa área de mobilidade, segurança viária, né, uma referência, e a nossa meta era ambiciosa, era fazer diferença aqui em Brasília, né, ajudar a deixar uma marca também de iniciativas que poderiam ser replicadas em outras unidades da federação, e eu acho que a gente conseguiu apresentar aqui uns resultados muito interessantes, né? O balanço que o time da Falcone faz é que, nesse período, nós conseguimos, com as ações desenvolvidas pelo Brasília Vida Segura, né, com apoio. Aí, não é possível falar do Brasília Vida Segura sem falar da Secretaria de Mobilidade, DETRAN, Corpo de Bombeiros, as polícias do Distrito Federal, a Secretaria de Segurança. São organizações muito vibrantes. Quem não conhece Brasília talvez não tenha uma visão clara de quão bem organizadas são essas instituições e quão dinâmicas são os seus quadros, a presença que tem no território, a efetividade de suas ações. Isso é realmente impressionante. E o Centro de Liderança Pública, que começou esse projeto antes até da chegada da Telos e junto com a Falcone desde o início, o Centro de Liderança Pública publicou recentemente um ranking das melhores instituições de segurança pública no Brasil, e a Brasília está em terceiro lugar, né? Quer dizer, uma referência na área, com certeza, né? E eu acho que, por isso, a gente conseguiu esses resultados importantes. Como eu dizia, salvamos
nas contas do competente time da Falcone, 900 vidas, e economizamos algo como 600 milhões em gastos com internações. Quer dizer, eu acho que são resultados para a gente celebrar nesse momento difícil. Eu acho que uma coisa que motivou muito a organização desse projeto foi a possibilidade de estabelecer uma parceria entre governo, empresas privadas e a Ambev com uma política de mobilizar né, a competência que existe nas universidades brasileiras. Eu estou aqui em função também da minha participação na Universidade de São Paulo, a professora Michele, que vai nos brindar aqui também, que foi membro do conselho durante esse período no final do Brasília Vida Segura, é uma pessoa também que tem uma vasta produção na área de segurança viária e tem contribuído muito com a formulação de nossas ações nesse processo. Então, eu acho que essa parceria com a universidade também foi muito importante, e eu acho que hoje a gente chega aqui com esses resultados e com a expectativa de que temos metas ainda mais ambiciosas para cumprir, como já foram anunciadas também, até 2030, reduzir as mortes e lesões no trânsito em pelo menos 50%, e começar a entender o que podemos fazer para chegar a esse sonho da visão zero. Eu acho que esse é o sentido da nossa parceria, esses são os resultados que nós encontramos e vamos começar a refletir sobre esses resultados aqui nesse encontro, nesses 2 dias de encontro. E, mais uma vez, eu queria agradecer esse acolhimento forte que o secretário Walter Casimiro nos propiciou com todas as suas ações, com o seu time, e o que garantiu esses resultados e garantiu esse ambiente de troca, confiança e respeito, né? Porque, afinal de contas, as políticas públicas não existem sem nada disso. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos pelas palavras iniciais, secretário Walter, Ana Paula e Leandro Piquet. Agora vamos dar início, né, ao nosso primeiro painel. Então, para dar início ao nosso debate, é importante entender quais foram as motivações da ONU em criar tanto a primeira quanto a segunda década de ações pela segurança viária e todo o seu valor público envolvido, além dos desafios, conquistas e os próximos passos, né, da ação mundial pela segurança no trânsito. Para tal, eu convido a Marta Obeleiro, que é especialista em transporte e em segurança viária, que trabalha para garantir o projeto e implementação de infraestrutura segura e para promover a adoção de sistemas seguros e visão zero com políticas para salvar vidas no trânsito. Marta é auditora de segurança viária e atua como consultora do Banco Mundial e do New Development Bank, entre outras organizações. Convido também a professora Michele Andrade, da UNB, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Transporte e líder do Grupo de Pesquisa em Segurança Viária da Universidade de Brasília, mestra e doutora em Transporte pela Universidade de Brasília. Sejam super bem-vindas e agora a palavra com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui hoje nesse seminário. Ouvir o Casimiro, a Ana, o Piquet comentando sobre o sucesso que a gente tem tido aqui em Brasília, o prazer que tem sido a parceria. Então, é um momento muito especial, sobretudo porque nós temos hoje a Marta, que é uma referência nacional. A gente tem um respeito absurdo pelo trabalho que a Marta desenvolve, e poder contar com ela hoje aqui para poder introduzir esse assunto para nós e para todas as pessoas aqui do Brasil, para o nosso corpo técnico, para os nossos pesquisadores, eu acredito que vai ser um diferencial muito grande. Então, Marta, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco. E a gente tem algumas questões para colocar aqui na nossa mesa, né, para a gente poder discutir, como o Eduardo colocou, para a gente poder trazer essa ambientação a respeito da visão zero. Então, a primeira questão que eu trago para você seria quais são as causas e os principais entraves que a gente tem para que a meta de redução de óbitos de 50%, de acordo com a primeira década de ações de segurança viária, não fossem atingidas em alguns países emergentes, que a gente percebeu que isso realmente não foi atingido durante esse primeiro período.
dia. Então, pessoal, obrigada. Professora Michele, obrigada. Eu queria agradecer o convite aí do Programa Brasília Vida Segura da Universidade de Brasília. É um prazer estar com vocês hoje e a gente começar essa conversa, né, de o que levou as Nações Unidas a decretar uma década de ação pela segurança no trânsito, e agora a gente está começando uma segunda década, né. A gente sabe, como a professora Michele falou, que muitos países emergentes não estão em bom desempenho, né, não atingiram os objetivos da década. Eu tenho alguns slides, eu não sei se a gente passa agora, Edu, pode ser? Pode seguir com os slides primeiro, depois a gente segue para as perguntas, então. Sim, perfeito, perfeito. Tá bom. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, a ideia é essa, né? A gente entender o tamanho do problema e por que está sendo feita uma nova década de ação. Nós sabemos que as mortes no trânsito são um grande problema, e mais de 1 milhão de pessoas morrendo no mundo todos os anos, e uma grande parte dessas mortes em países de média e baixa renda. Ele é um problema bastante desigual, porque os países mais pobres são os mais afetados, né? São a principal causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos no mundo, e a cada 4 minutos uma criança morre em um sinistro de trânsito. Isso é um problema social muito grave. A gente fala em números, mas a gente precisa lembrar que cada número é uma pessoa, é um pai de família, é uma mãe de família, é uma criança, é uma família que fica dilacerada em função desses sinistros que são evitáveis. E a gente sabe também que pedestres, ciclistas e motociclistas são os mais afetados, né? Em função disso, começaram a ser tomadas uma série de ações globais para enfrentar o problema. As Nações Unidas, então, lá em 2004, identificaram que as lesões no trânsito estavam entre as 10 principais causas de morte no mundo, e que, se nada fosse feito até 2030, esse problema ia passar para a 5ª principal causa de morte no mundo. Isso aqui é um ranking da OMS, da Organização Mundial da Saúde, e a gente precisa lembrar que todas as outras 9 causas são doenças, são problemas de saúde. E a gente vê aí a violência no trânsito no meio desse ranking, e é um lugar onde não deveria estar, né? São eventos que são evitáveis e são mortes que não precisariam estar acontecendo. A OMS também mapeou 5 grandes principais fatores de risco para a segurança viária, né? A gente conhece muito bem o excesso de velocidade, aí o beber e dirigir, e a falta do uso ou do uso adequado dos dispositivos de segurança, que são aí o capacete, cinto de segurança, e o dispositivo de retenção para crianças, que são as cadeirinhas e os assentos de elevação. E aqui a gente vê já um mapeamento a gente sabe que para cada um desses fatores tem uma série de ações que podem ser tomadas, mas a gente sabe que ter uma legislação adequada é importante, e a gente vê aí que no Brasil a legislação ela é adequada para 4 desses fatores de risco, mas a legislação ela falha, ela peca ainda em relação ao excesso de velocidade, principalmente porque o nosso Código de Trânsito brasileiro ele permite velocidades que são muito altas em áreas urbanas, e por isso a legislação brasileira ela é considerada inadequada em relação ao excesso de velocidade. Então, naquele momento, né, se viu, então, a necessidade de uma década de ação para a segurança viária aí no período de 2011 a 2020, né, se nada fosse feito, a gente teria um aumento muito grande no número de mortes, e então teve o objetivo de reduzir essas mortes em 50%. Com isso, seriam salvas 5 milhões de vidas no mundo inteiro. Essa década de ação, ela foi estruturada em 5 pilares para a realização de atividades locais e nacionais,
começando pela gestão da segurança no trânsito, aí a gente viu nas palavras iniciais como essa questão de gestão no Brasília Vida Segura foi importante, né? O segundo pilar com vias e mobilidade mais seguras, veículos mais seguros, usuários mais seguros, e por fim, se tudo mais der errado e o acidente ainda assim acontecer, a gente tem o quinto pilar de atendimento ao trauma, porque a gente sabe que quanto mais rápido for o atendimento e quanto de mais qualidade for esse atendimento, menor a chance da pessoa ficar com uma sequela grave ou vir a falecer em decorrência do sinistro. Esse objetivo, ele aparece também nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, então a gente vê aí o objetivo da década, ele aparece de novo, né, reduzindo pela metade as mortes e os feridos por acidentes no trânsito no mundo, e ele aparece também no Objetivo 11, que fala em, até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis, e destacando aí também a especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. Então, bom, esse era o objetivo da década, né, reduzir em 50% o número de mortes, salvar 5 milhões de vidas, e essa década terminou no ano passado, e o que aconteceu? Né, os dados aí da Organização Mundial da Saúde mostraram que o objetivo da década globalmente não foi alcançado, né, o número de mortes no trânsito, ele no mundo inteiro se manteve mais ou menos estável. O que aconteceu foi que alguns países sim conseguiram reduzir as mortes, mas outros não, outros até aumentaram as mortes no trânsito, e com isso aí globalmente a gente teve mais ou menos uma estabilidade. O que é importante destacar também é que, de acordo com os dados da OMS, não houve um único país de baixa renda que tenha reduzido as mortes no trânsito nos 3 anos anteriores ao último relatório da OMS. Isso é bastante preocupante. Então, o que a gente pode pensar? Bom, a década não deu certo, né? Não é bem assim. O objetivo não foi alcançado, mas houveram progressos importantes com essa primeira década. Em primeiro lugar, essa década ela colocou o assunto em mais destaque, colocou o assunto, esse problema, com uma maior prioridade. Então, começaram a ser feitos um grande número de estudos, e essa informação foi sendo disseminada, e começou a haver mais consenso sobre as principais ações necessárias para reduzir as mortes no trânsito. Então, hoje a gente tem um arcabouço aí de conhecimento que, no início da década, ele não estava tão disponível e tão disseminado para todos os gestores. Começou, então, a ser produzida mais informação para monitorar o estado da segurança no trânsito. A gente sabe ainda que muitos lugares, muitas cidades, estados e países não têm dados adequados, ou seja, não sabem quantas pessoas morrem no trânsito, não sabem onde que essas mortes estão acontecendo, não sabem se são pedestres, ciclistas, motociclistas. Então, essa qualificação dos dados foi um dos ganhos também da primeira década. O outro ganho foi a destinação de recursos para o enfrentamento do problema, né? No momento em que as Nações Unidas declaram uma década de ação para enfrentamento desse problema, uma série de organizações mundiais passaram a destinar recursos para o enfrentamento do problema. E os bancos de desenvolvimento, por exemplo, né, passaram a incluir a segurança viária como um dos seus critérios de financiamento, né? Então, os bancos, hoje, eles só emprestam dinheiro para os países, para os governos, se a segurança viária estiver sendo considerada no projeto, e isso começa a mudar o jogo, né? A década também foi um marco para ação conjunta e integração interinstitucional. Antigamente, o que a gente via eram muitas ações separadas, né? Então, a gente tinha alguma ação de educação para o trânsito, algumas ações de fiscalização, mas dificilmente essas ações estavam realmente integradas, né? E a gente sabe que para o sucesso a gente precisa de uma integração de diversos atores e uma integração que se reflita em ações conjuntas realmente. Foram propostas metas de desempenho e marcos referenciais de progresso, ou seja, não basta a gente saber qual é o estado da segurança no trânsito, a gente precisa saber como que a gente mede o progresso, né? Quais são os indicadores que a gente precisa olhar.
e também foram criados programas para avaliação de veículos automotores em alguns países. A grande maioria dos países permite a venda de veículos automotores que não atendem aos critérios de segurança da ONU, ou seja, são veículos que não protegem os seus ocupantes e não protegem as pessoas que estão fora do veículo em caso de uma colisão, e avaliar esses veículos e disseminar essa informação também é um passo importante. Então, nessa primeira década foram criados alguns desses programas em alguns países, né? Entre as metas globais, então, de desempenho, foram criadas 12 metas globais de desempenho para a segurança no trânsito, e essas metas estão linkadas aos 5 pilares da década, né? A gente tem aí algumas metas de gestão, então a primeira delas era que até 2020 os países estabelecessem um plano de ação nacional e multissetorial de segurança no trânsito, incluindo também meta para que os países possam aderir aos principais instrumentos jurídicos da ONU. Tem metas relacionadas à infraestrutura, para que as novas vias adotem padrões técnicos que considerem a segurança de todos os usuários e que os deslocamentos sejam realizados em vias que atendam a esses padrões. Tem uma meta, a meta 5 específica para os veículos, né, para que 100% dos veículos até 2030 atendam a padrões de segurança de alta qualidade, de forma a proteger as pessoas realmente. Aí a gente tem as metas 6, 7, 8 e também a meta 9, que falam mais sobre comportamento em relação aos fatores de risco, né? Então, para redução da proporção de veículos trafegando em excesso de velocidade, para aumentar a proporção do uso de motociclistas, do uso de capacete por motociclistas, para aumentar o uso do cinto de segurança e da cadeirinha. A gente sabe que existem dados da Universidade Johns Hopkins que mostram que mesmo em locais e cidades aqui no Brasil, onde o uso do cinto de segurança é alto, essas mesmas cidades não veem as mesmas taxas de uso da cadeirinha, né? Então, as pessoas usam o cinto, mas o uso da cadeirinha ainda é baixo no Brasil, em várias cidades, né? Então, uma meta específica em relação ao beber e dirigir, né? Reduzindo o número de lesões e mortes relacionadas a essa prática. E também metas relacionadas a condutores profissionais, para que eles tenham regulamentações sobre o tempo de direção, períodos de descanso, e, por fim, uma meta relacionada ao atendimento pós-acidente, né, que também se qualifique e esse tempo de ação e de atendimento, o primeiro atendimento seja feito de uma maneira mais rápida. Então, o que aconteceu? Frente a essa estabilização, ou seja, tivemos uma década, o número de mortes se manteve mais ou menos estável, então houve um entendimento de que era necessária uma segunda década de ação pela segurança no trânsito para que a gente consiga avançar ainda mais, né? E essa década, então, ela foi proclamada neste ano e ela adotou um documento, que é a Declaração de Estocolmo, que veio de uma conferência ministerial feita no início de 2020, e esse documento, então, ele reconhece os avanços alcançados na área e ele apresenta novas resoluções e compromissos, né? Então, essa nova década, ela traz mais 10 anos para a gente aproveitar os conhecimentos e experiências adquiridos com a primeira década. Ela reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável, reconhecendo que todas as 17 metas os ODS, né, elas são integradas e são interdependentes. Não pode haver progresso e equidade sem segurança viária. Ela coloca o desenho e o planejamento da cidade como elementos fundamentais para a promoção da segurança, e ela também chama para uma adoção da abordagem de sistemas seguros e de visão zero, que é aqui o foco do nosso evento aí nesses 2 dias, né? Então, ela reafirma o compromisso de reduzir as mortes no trânsito em 50%, agora até 2030, e ela também estimula a acelerar a mudança para modos de transporte mais seguros, mais limpos, mais eficientes, falando aí, promovendo níveis mais altos de atividade física, como caminhar, andar de bicicleta, integrando esses modos ao transporte público e sustentabilidade. E a gente vê
o caráter multidisciplinar que tem essa questão de segurança e de sustentabilidade, né? O secretário Walter estava falando no início do nosso evento sobre a importância de estimular realmente deslocamentos ativos, deslocamentos a pé e por bicicleta, e isso tem um impacto direto na segurança e na saúde das pessoas, né? A nova década também propõe incluir a segurança viária e uma abordagem de sistema seguro como um elemento integrante do uso do solo, no desenho de vias, de planejamento e governança, especialmente no que se refere a usuários vulneráveis da via e em áreas urbanas, né? E aí ela fala também de fortalecer a capacidade institucional em relação às leis de segurança viária e sua aplicação, segurança veicular, melhorias na infraestrutura, transporte público, atendimento pós-acidente e dados. Todos esses aspectos vão ser discutidos em mais detalhe aí ao longo das sessões do nosso evento. Então, o que é a abordagem de sistema seguro, né? Essa abordagem de sistema seguro, que em alguns locais recebeu o nome de visão zero, ela é, em primeiro lugar, um imperativo ético, é uma política que estabelece que nenhuma vida perdida no trânsito é aceitável. Ela reconhece que os seres humanos são frágeis e que os seres humanos cometem erros, a gente vai continuar cometendo erros na vida e no trânsito, mas esses erros não podem custar a vida de ninguém, né? Então, em toda situação no trânsito, uma pessoa pode falhar, uma pessoa pode cometer um erro, mas o sistema não, o sistema tem que ser planejado, implementado e gerido de uma tal forma que os acidentes, que não são acidentes, são sinistros, eles não resultem em uma morte ou uma lesão grave no trânsito. Isso aí, isso vai ser melhor explicado aí na nossa próxima sessão com o professor James Felber. A nova década também propõe um foco em gestão de velocidade, especialmente destacando um limite máximo de 30 km por hora, onde veículos e usuários vulneráveis se misturam, né? Destacando também que esses esforços, em geral, têm um impacto benéfico na qualidade do ar e nas mudanças climáticas. E onde é que veículos e usuários vulneráveis se misturam? É nas nossas cidades, né? Então, principalmente em centros urbanos, e muitas cidades estão começando a adotar esse máximo de 30 km por hora na área central da cidade, em torno de escolas, em torno de hospitais, e isso pode ser feito de uma forma progressiva. A década também propõe garantir a segurança e a proteção de todos os usuários por meio de uma infraestrutura viária mais segura, especialmente em vias de alto risco, combinando planejamento e avaliações de segurança adequados. E o que é uma infraestrutura viária mais segura? Né? Uma infraestrutura segura, ela se baseia no comportamento real das pessoas, e não no comportamento que é o ideal ou é o desejado. E ela foca na segurança de todos os usuários, especialmente os mais vulneráveis. E aqui eu trago um exemplo de como os nossos engenheiros, né, e são extremamente hábeis em resolver a vida do carro e nem tanto em resolver a vida do pedestre e do ciclista, né? Então, aqui a gente vê um exemplo de uma grande avenida em que as faixas de pedestres foram colocadas não onde melhor atende o caminho do pedestre, mas onde menos atrapalha o fluxo dos carros. E aí a gente entra numa situação em que, quando acontece um atropelamento, grande parte da discussão é porque o pedestre atravessou onde não devia, porque o motorista foi descuidado, quando, na verdade, a infraestrutura não está atendendo aquela demanda, né? Então, esse é o paradigma que a gente precisa mudar. É fácil a gente culpar o pedestre porque não atravessou onde devia, quando, na verdade, onde ele precisava de uma travessia não existia, ou essa travessia não era segura. Então, isso que propõe a abordagem de sistemas seguros, a gente mudar essa visão, mudar esse paradigma. Né? Aqui eu trago um outro exemplo, né? A gente vê aí um antes e depois de uma interseção que, à primeira vista, não tinha lá grandes problemas, mas a gente vê pela foto da direita como que a infraestrutura ela pode ser muito melhor, ela pode ajudar a gente a se deslocar e a ter um trânsito mais
seguro, né? Como bem disse a professora Michele uma vez e me marcou bastante, ela disse, a rua fala com a gente, né? Então, esse tipo de infraestrutura ajuda motoristas, pedestres, todo mundo a navegar e a circular com mais segurança, com mais clareza. A nova década propõe também, ela chama a importância do setor privado, né, a gente viu aí o caso, vai ver o caso do Brasília Vida Segura, então ela chama as empresas, indústria de todos os tamanhos e setores a contribuírem para atingir os ODS, né, relacionados com a segurança viária. De novo, ela chama aí nomeadamente aplicando princípios de sistema seguro, né, o setor privado aí como um ator importante nesse papel, e uma das formas que a gente pode destacar é com a NBR ISO 39001, que é uma norma de gestão de sistema de gestão de segurança viária. É uma norma que se aplica a qualquer organização, independente do tipo, do tamanho do produto ou serviço provido, que deseje melhorar o seu desempenho em segurança viária. Então, a gente vê no Brasil, aí algumas empresas estão se certificando, em grande parte transportadoras, né, mas é uma norma que qualquer empresa pode adotar e pode se certificar no sistema de gestão de segurança viária. Muito bem, e como estamos no Brasil, né? O Brasil, ele, nessa década, ele teve uma redução de mais ou menos 30% no número de mortes no trânsito, é o que é uma redução importante, né? Mostra que o Brasil está no caminho certo. Uma das ações que foram adotadas foi o Programa Vida no Trânsito, do Ministério da Saúde, que existe desde 2010 e foi, inclusive, premiado pela ONU, pelas suas ações, né, nas capitais do Brasil, em algumas cidades. Então, o Brasil, ele vem vindo no caminho certo. A gente ainda tem um caminho a trilhar, né, o número de mortes, ele permanece alto, mas a gente vem colhendo aí bons frutos. Teve um levantamento da Folha, no final de 2019, que mostrava já como que estava o mapa do Brasil em relação a atingir ou não essa meta de redução de mortes no trânsito, e mostrando que grande parte das capitais, algumas inclusive em 2019 já tinham atingido a meta, que era até 2020, e várias outras estavam no caminho, então aí mostrando um mapa bastante promissor. E a gente tem alguns destaques, né? Fortaleza é uma dessas cidades que reduziu as mortes, atingiu a meta e transformou seu sistema de mobilidade com muita prioridade para ciclistas, para pedestres, com gestão de velocidade, e é uma cidade que, inclusive, ganhou um prêmio do Sustainable Transport Awards, né, virou um destaque internacional. A gente tem também Salvador, mais uma capital que reduziu em mais de 50% as mortes no trânsito nesse período, e, claro, temos aí Brasília, Distrito Federal, com o Brasília Vida Segura. Esse aí foi um resultado preliminar de 61%, depois os dados mais atualizados mostraram uma redução de 54%, que ainda assim é uma redução excelente, né, que mostra como a ação ela pode ter resultados efetivos quando ela é levada a sério. Né? O Brasil, então, mais recentemente, tivemos também o lançamento do PENATRANS, né, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito de 2021, que também adota a abordagem de sistemas seguros e de visão zero, coloca aí esses princípios no plano, nos seus eixos, nas suas ações e metas, e tivemos também um progresso em relação à terminologia, né? Há muito tempo se fala em acidente de trânsito e tem um incômodo generalizado, porque acidente na ideia de algo que não pode ser evitado, e na verdade a gente sabe que esses eventos podem e devem ser evitados, que eles não são acidentes, né, são eventos que devem ser evitados. E a gente tem a norma NBR 10.697, aí do ano passado, que ela atualiza esse termo, então ela passa a chamar esses eventos de sinistros de trânsito. E, bom, como vamos daqui para frente, então, né? Uma década terminada, uma nova década começando, o Brasil aí com bons resultados, quais são os nossos desafios e as nossas oportunidades, né? O primeiro deles, quando a gente fala em visão zero, né, a gente precisa lembrar
que não basta adotar o nome Visão Zero, a gente precisa mudar o paradigma e fazer as coisas de uma maneira diferente. Não adianta a gente fazer o que já vem sendo feito e colocar o slogan de Visão Zero e dizer que queremos ser uma cidade, um estado, um país que adota a Visão Zero, se a forma de fazer as coisas não condiz com um sistema seguro. Então, esse é um dos desafios. Isso aconteceu em alguns lugares do mundo, né, que essa visão zero foi adotada, mas na prática as ações não condiziam com essa visão, com esse objetivo. Isso é um risco, a gente precisa estar bastante atento para que os princípios de um sistema seguro sejam de fato adotados e não só o nome, o slogan, né, realmente uma mudança de paradigma. Isso vai permitir que a gente migre também de ações isoladas para planos e programas de ação, e isso traz resultados mais efetivos, ações melhor coordenadas e melhor planejadas e priorizadas. Precisamos lembrar também que temos o risco político, que no Brasil sempre nos assombra, né? Temos aí eleições no ano que vem, e a gente precisa estar atento para que os ganhos que foram obtidos nessa década não sejam perdidos por uma troca de gestão, não sejam perdidos por uma troca de prioridade política, né? Então, toda eleição é um susto, pode ser um susto, a gente tem um risco político aí que nos acompanha, então a gente precisa estar atentos para que esse problema continue sendo tratado como prioridade. E a gente tem ainda, no caso das cidades, muitas ainda não fizeram o seu plano de mobilidade urbana, né, que o prazo aí está até 2023, e essa é uma grande oportunidade de realmente adotar ações e adotar essa abordagem de sistema seguro, porque esse plano, ele vai estruturar o desenvolvimento da mobilidade dos municípios, e se ele não incluir as prioridades que devem ser dadas, da maneira que deve ser dada para usuários vulneráveis, para pedestres, para ciclistas, para o transporte público, então isso tudo começa a ficar comprometido, né? Ter o plano, é importante que a segurança seja tratada de uma forma transversal nesses planos, e para que com tudo isso a gente consiga, né, a partir desses bons resultados que foram alcançados, que a gente consiga, então, a sustentabilidade e a perenidade de uma política de segurança viária, de um trânsito mais seguro, que tem um impacto na qualidade de vida, tem um impacto na vida das pessoas, tem um impacto no desenvolvimento econômico do nosso país também. Então, eu acho que a gente está aí no fim dessa primeira década com avanços importantes no Brasil, a gente precisa continuar avançando e agindo para salvar mais vidas no trânsito. Obrigada. Ok, Marta, muito obrigada pela sua explanação. A gente segue agora aqui essa nossa primeira pergunta, né, que eu tinha colocado, ela praticamente já está respondida pela sua apresentação, mas você querendo complementar algum outro aspecto, né, com relação a ela, para poder trazer de uma maneira um pouco mais pontual esses aspectos, apesar de que a apresentação ela ficou muitíssimo clara, a gente consegue ver diversos aspectos que você aponta, e eu acho que com ela a gente já consegue esclarecer muitos pontos, inclusive perceber quais são os elementos que serão mais discutidos, né, aqui nesse primeiro seminário, porque como a gente viu na sua apresentação, são muitos os aspectos que a gente precisa de estar atento, de coordenar essas ações. As questões políticas, elas são muito relevantes, a questão do transporte público, a questão da gestão da velocidade, né, são elementos que eles não podem passar despercebidos, né, são aspectos muito relevantes e muitas vezes eles não são reconhecidos como diretamente relacionados às questões de segurança viária. Eu acho que principalmente a questão do transporte público, né, não é sempre que ele é percebido dessa forma. Eu acho que, como eu tinha dito, né, eu acho que isso já responde bastante dessa nossa primeira questão, mas se você quiser reforçar algum outro aspecto, você fica à vontade. Obrigada, Michele. Eu acho que a gente tem
ainda, e muitas pessoas têm essa percepção de que o acidente de trânsito, ele é uma fatalidade, e ele é simplesmente acontece, é um custo do nosso progresso, é inevitável, e não é, né? Então, a gente precisa mudar um pouco essa percepção, como você falou, né? Tem a questão do transporte público, muitas vezes o transporte público, existem diversos projetos que olham só para o ônibus, esquecem de olhar para como que a pessoa chega e sai do ônibus, Sim. né? Como que a pessoa chega e sai daquele modo de transporte. E a gestão de velocidade, a gente sabe que ela é um tema que pode ser sensível politicamente, né? Assim, o brasileiro tem, como diversos em outros locais também, né? Existe essa paixão pela velocidade, Sim. né? E isso a gente sabe que politicamente precisa ser bem tratado, mas a gente também tem bons casos de locais que conseguiram ir quebrando essa cultura da alta velocidade, né? E não só com decisões políticas e de infraestrutura, mas com uma conversa com a população envolvendo a imprensa também, né? Explicando por que a velocidade é tão perigosa, por que a gente precisa diminuir, reduzir, fiscalizar, que também é muito importante. Então, no momento em que a gente envolve a imprensa, usa de campanhas que realmente sensibilizam as pessoas, a gente começa a ter um ganho, né? E realmente salvar vidas. Sem dúvida. Esse aspecto que você mencionou é muito relevante, né? Essa questão de como a pessoa chega para poder acessar esse transporte público, a gente ainda consegue ver, inclusive, em grandes cidades, alguns abrigos, né, onde a pessoa vai pegar o ônibus, onde ele não tem uma iluminação, onde ele não tem um acesso, não tem uma faixa de pedestre, ou talvez uma travessia, muitas vezes ficam em margem de vias que têm uma característica de alta velocidade, né, o que a gente já sabe que não é adequado se tem a presença de pedestre. Uma via de 60, de 80 km por hora, isso não é adequado, mas isso é realidade ainda no Brasil. Então, a gente consegue ver que, apesar da gente ter uma legislação que ela já é reconhecida como sendo um bom exemplo, né, no mundo, ainda tem espaço para a gente avançar nessas questões de legislação, né? Então, esse é um aspecto bem interessante. Bem, a gente tem algumas outras questões, eu não sei se a gente vai conseguir passar por todas, Marta, nossa vontade era de ficar aqui até meio-dia conversando com você, mas eu vou colocar mais uma, porque a gente precisa de aproveitar você aqui um pouquinho. Quais são, então, as boas práticas implementadas fora do Brasil, dada a nossa realidade, e quais países podemos ter como referência na redução de óbitos no trânsito? Então, já que você colocou, né, que já tem alguns países, ou até algumas cidades, porque a gente também já tem exemplos aqui no Brasil, né, de boas práticas. Então, a priori, talvez você pudesse trazer para a gente aqui esse aspecto de outros países que têm algumas boas práticas, embora a gente tenha, assim, muito ainda mistificada a questão de que precisa de ter muito dinheiro para a gente implementar um sistema seguro, mas a gente sabe que é possível, né, com um pouquinho de vontade, a gente trazer a segurança para os nossos usuários, até porque isso não é só gasto, a gente também tem isso como um investimento. Então, acho que pode ser que esse aspecto de trazer esse exemplo de um país e também de algumas referências nacionais. Isso, eu acho que esse, Michele, foi um dos grandes ganhos que nós tivemos com a primeira década, né? Quando a gente começou a primeira década, lá em 2010, não tinham muitos exemplos de ações e de lugares que, com uma boa política de segurança viária, que estivessem perto de nós, né? Então, os exemplos eram principalmente na Europa, Estados Unidos, Austrália, e aí tinha uma certa resistência, né? Porque são países ricos, são países desenvolvidos, e a gente sentia uma resistência tanto de gestores como de técnicos, de que, bom, isso aqui não é Copenhague, a gente não está na Suécia, isso aqui não é Nova York, só que, e isso é uma parte até engraçada, em Nova York, eles melhoraram muito, né, a malha cicloviária e a segurança de pedestres, e adotaram também
a visão zero, e quando eles estavam adotando, os técnicos em Nova York também diziam, mas a gente não é Copenhague. Então, assim, a gente vê que tem essa resistência, e com a primeira década, né, com esses avanços que foram feitos, a gente começou a ter muitos bons exemplos, a gente não precisa mais olhar para tão longe para ter bons exemplos, né, então a gente tem aí, como eu estava falando, Fortaleza, um excelente exemplo de como, com medidas de baixo custo, com medidas de rápida implementação, eles conseguiram aumentar muito a malha cicloviária, eles conseguiram melhorar muito a segurança de pedestres. A gente tem também aqui pertinho Bogotá, que fez um programa de gestão de velocidade, combinando esses elementos, né, de limites adequados, de infraestrutura adequada, envolvendo uma parte forte de comunicação, de campanhas, explicando, conversando com a mídia, conversando com as pessoas por que isso era importante, né, sensibilizando, a gente precisa sensibilizar, né. Temos também aí Buenos Aires, aqui do lado, que também aumentou muito a malha cicloviária. A gente tem o caso da Argentina como um todo e outros países, né, aqui da América Latina, que tem uma agência nacional de segurança viária como um grande líder, como um ente que orquestra, né, todas as ações nesse sentido, né. A gente tem mesmo o caso de São Paulo, né, que apesar de toda aquela polêmica que teve com a questão da velocidade nas marginais, é uma cidade que adotou um limite de 50 km por hora nas suas vias arteriais, né? E isso foi mantido já há alguns anos com ótimos resultados. Então, assim, se São Paulo, que é a maior cidade do país, né, consegue adotar um limite de velocidade de 50 km por hora nas arteriais, seguindo as boas práticas, seguindo as recomendações da OMS, por que outras cidades não poderiam, né? Então, a gente começa a ter esses exemplos aqui e começa a ver que dá para fazer, e dá para fazer com baixo custo, né? E você estava falando da questão de investimento, né? E realmente é um investimento. O Banco Mundial fez um estudo econômico para ver o impacto da segurança viária no desenvolvimento dos países de baixa e média renda. E o que ele viu, os resultados desse estudo foram bem importantes, porque mostraram que, com os investimentos certos em segurança e com a redução de mortes e feridos no trânsito, o PIB do país pode crescer em até 22% em 2 décadas. Então, assim, não precisa ser um país rico para investir em segurança, mas a gente precisa investir em segurança para conseguir se desenvolver, né? Isso tem um impacto muito forte. Fantástico, Marta. Olha, essa sua frase final, né, do aspecto, qual é o impacto que a gente tem na promoção da segurança viária, no desenvolvimento desse país, né, ou seja, que você trouxe esse aspecto, o aspecto econômico, que muitas vezes é aquele que é utilizado para justificar a ausência de busca de mecanismos para a promoção da segurança. E a gente acaba vendo, né, pela sua fala, que fazer esses investimentos, sim, eles contribuem para esse aspecto, né, de desenvolvimento. E, além disso, a gente traz um desenvolvimento que ele é global, porque imagina, a qualidade de vida das pessoas é outro nível, né? E, sobretudo, a questão, a base filosófica da visão zero, que é o respeito à vida, né, que é bem essa questão, não é possível que a gente ainda perca vidas dentro de um sistema que foi criado para auxiliar a nossa sociedade. Então, a gente acaba vendo pela sua fala que a gente realmente não tem motivos para a gente não fazer esse investimento, para a gente não planejar um sistema que seja efetivamente seguro. E, principalmente, que ele é pautado, uma outra coisa que você falou que é muito importante, é a questão da comunicação, da sensibilização da sociedade, né? A gente precisa de trabalhar esses aspectos em conjunto, como você bem colocou. Se eu trabalho a infraestrutura, vamos comunicar para a sociedade o que a gente está fazendo, de forma que a sociedade faça uso dessa infraestrutura de maneira adequada, apesar da via se comunicar com as pessoas, né, como você tinha ressaltado, eu gosto muito de falar isso nas nossas aulas, com o pessoal de projeto de estradas, né, e mesmo na disciplina de segurança viária, né, eu sempre alerto que, gente, a infraestrutura é um elemento muito importante, a engenharia tem um poder muito forte, né,
Mas ela não é suficiente, ela não se basta. A gente precisa também ter os mecanismos de educação, ter as campanhas educativas, ou seja, todo esse conjunto, né, ele precisa de estar harmonizado. E você trazendo o exemplo da Agência Nacional de Segurança Viária, ele é um elemento crucial, eu acredito, para a gente poder ter esse sucesso, porque ele orquestra essas ações de maneira coordenada, né? Então, Marta, nem sei como agradecer todas as informações que você trouxe, a sua apresentação muito rica, muito ilustrada, muito bem embasada. A gente precisa muito de embasamento para poder preparar os nossos técnicos, o nosso país, para ele acomodar, para ele aceitar que a gente pode sim ser um país de referência em termos de segurança viária. A gente, com o nosso território imenso, imagina como ia ser lindo, né? A gente destacando, além da nossa extensão territorial, o potencial de salvar vidas que a gente tem, porque nós somos uma população enorme, então acho que a gente tem sim potencial para ser uma referência, e para quando você estiver em eventos fora do Brasil, poder colocar a gente como um bom exemplo. Marta, muito obrigada. A gente do seminário agradece imensamente sua participação, e a gente espera contar com vocês em outras discussões que a gente espera continuar no futuro próximo. Obrigada. Com certeza, obrigada pelo convite, né, e com certeza eu sou fã aí do trabalho do Brasília Vida Segura já há alguns anos, né, e inclusive, né, é importante a gente destacar aí que o programa está concorrendo ao prêmio do Prince Michael Awards de segurança viária, e estamos todos torcendo, o resultado sai no fim desse ano, né, é um prêmio que ele reconhece os programas e as ações do mundo inteiro para a segurança viária, e a gente precisa lembrar também que é um problema desigual, né, então, assim como no mundo inteiro os países mais pobres sofrem mais com esse problema, dentro do nosso país também, né, as regiões mais pobres sofrem mais, e as parcelas da população que tem menor renda, elas também sofrem mais com esse problema. A gente tem aí no Brasil cerca de 1/3 das mortes no trânsito são motociclistas, em sua grande parte homens jovens, são pais de família, são homens que são muitas vezes responsáveis por uma grande parte da renda da família, e quando, depois que eles sofrem um acidente, que eles venham a falecer, ou que eles ficam com lesões permanentes, muitas vezes essa renda é perdida, né? Isso acaba jogando as famílias num ciclo de pobreza, realmente, porque também a gente precisa lembrar que a gente fala muito em mortes, as mortes, elas são só a ponta do iceberg, né? Tem aí um exército de vítimas do trânsito, que são pessoas que ficam com lesões permanentes, e muitas vezes uma outra pessoa da família também precisa parar de trabalhar para atender o acidentado. Então, a gente tem condições, né, no Brasil, né, tão grande, o brasileiro é tão criativo, né, e a gente consegue, assim, buscar soluções de baixo custo, buscar soluções que não necessariamente são mais caras, às vezes o custo adicional é zero, assim, custa exatamente a mesma coisa, a gente só precisa fazer de um jeito diferente. Eu acho que a gente está vendo isso acontecer no Brasil, em várias cidades, em vários estados, estão vendo como a gente consegue fazer sem necessariamente ter que gastar mais, como a gente consegue fazer muita coisa, né? Então, assim, para mim é sempre um prazer, né, participar dessa conversa, estar aqui com vocês, agradeço muito o convite, e eu sei que o evento vai ser muito rico, né, porque foi um evento pensado justamente para isso, para como que a gente consegue essa sustentabilidade nos resultados, como que a gente consegue adotar a visão zero, e olhando para esses diversos aspectos que a gente precisa olhar em detalhe na hora da tomada de decisão da política pública do investimento. Então, agradeço o convite, um prazer, e espero realmente poder contribuir em próximas oportunidades também. Muito obrigada, Marta, um grande beijo, espero que no próximo a gente esteja ao vivo e pessoalmente, né? Um grande beijo. Com certeza, um beijo. Então, eu volto agora para o Edu, para a gente poder dar continuidade no nosso evento. Obrigada. Muitíssimo obrigada, Marta e professora Michele. Agora eu passo a palavra para o nosso
consultor John Riley, que vai apresentar o próximo painel. So, after understanding the Bem, motivation for UN, depois de entender a motivação das Nações Unidas para a criação dessa década nova para a segurança no tráfego, estamos tentando entender como é que nós podemos dar os próximos passos do Brasil. Para começar a entender um pouco melhor a visão zero e quais as implicações desse conceito, eu convido a falar o Sr. James Fell, que é um gestor e pesquisador importante. Ele estuda o tráfego zero e também as medidas que podem ser tomadas com relação ao uso do álcool e a legalização de algumas dessas leis no seu país de origem. Nós estamos muito felizes de ter você aqui, então você pode falar, é a sua vez. your microphone is muted. O seu microfone está fechado. Sim, eu sempre me esqueço disso. Obrigado, John, e obrigado pelo convite. Gostaria de agradecer a toda a comunidade que pensou no meu nome para esse evento, especialmente a Marta. Marta, foi uma apresentação excelente sobre o que está acontecendo aí no Brasil. Eu já conheço bastante o que vocês têm feito aí e é um país que com certeza está trabalhando nesse sistema de segurança. Temos o primeiro slide já, John? Bem, vamos lá para o primeiro slide. Aí. Não, vamos para o segundo, então. Bem, para os próximos minutos, eu vou falar sobre a abordagem com relação à segurança viária, ou o que nós chamamos de visão zero. E como a Marta já falou, muitos países em todo o mundo já estão adotando a visão zero, que é o compromisso de tentar eliminar as vítimas fatais. O que é essa morte zeros? É uma maneira de nós descrevermos como é que uma combinação de estratégias pode afetar a segurança. Foi implementado pela primeira vez em 97, lá na Suécia, e desde então eles percebem que todos os acidentes de trânsito são evitáveis. Então, já faz quase 25 anos que isso foi implementado lá. O objetivo, na maioria das nações, é trazer o número de vítimas fatais para perto do zero até 2050. Próximo slide. Então, a solução, no caso, ela já se desenvolveu no mundo todo e ela é apoiada pela OMS e muitos grupos de advocacy. E todas as abordagens são baseadas em base de dados. Elas envolvem, por exemplo, projetos de autoestradas, características de segurança de veículos, serviços médicos, fiscalização, são todos elementos de segurança viária, não é só uma coisa, são vários elementos. Isso ajuda nós tentarmos entender como é que nós podemos melhorar. Próximo slide. E, na verdade, isso não é um conceito novo. O Dr. William Haddon foi a primeira pessoa que estudou esses elementos nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa de saúde pública e ele usou essa abordagem para falar sobre tudo isso. Ele disse que para cada acidente, nós precisamos falar no hospedeiro ou no agente, no ambiente e em todo o resto. Existe um momento que é o pré-evento, existe uma fase também depois quando ela realmente acontece e depois tem alguma coisa que deve ser avaliada no pós-evento. No começo, mais ou menos uns 50 anos atrás,
Essa abordagem foi inicialmente adotada, mas depois ela foi sendo alterada com o tempo. Então, o que era a abordagem tradicional era que esses acidentes eram inevitáveis. Então, se acontece, fazer o quê? Eles pensavam assim no início. Entendem que para acontecer o acidente existe um comportamento perfeito do ser humano. E muito tem a ver com relação à responsabilidade de cada indivíduo. Eles serem responsáveis com relação ao seu próprio comportamento. Agora, na outra abordagem, que nós chamamos de visão zero, nós entendemos que todas as mortes no trânsito são evitáveis. Nós entendemos que o humano pode falhar e essa abordagem é feita de modo integrado. Nós colocamos isso dentro dessa abordagem. Nós queremos prevenir os acidentes que sejam fatais ou que sejam mais severos, pelo menos os mais sérios. Não é só uma abordagem única, mas sim uma abordagem sistemática. Não é só mudar a estrada, não é só mudar os semáforos. Isso é sistemático e deve ter várias frentes. Próximo slide. Nos Estados Unidos, nós chamamos esse programa de Road to Zero Fatalities, que são as mortes da estrada a caminho do zero. O que é que funciona para a gente conseguir chegar nesse zero que nós buscamos? Uma outra coisa que nós queremos é acelerar a tecnologia. Nós sabemos que a tecnologia está explodindo no mundo todo. Milhões de coisas acontecendo simultaneamente. Nós precisamos aproveitar essa onda. Muitas coisas estão sendo testadas nos Estados Unidos. Por exemplo, uma maneira de como medir o seu nível alcoólico quando você está dirigindo, por exemplo, ver a quantidade de álcool que está no seu sistema. Tem uma terceira área também, que é a priorização da segurança, mudar essa cultura. E é muito difícil de fazer. Nós queremos mudar essa cultura no mundo todo. As pessoas precisam realmente prestar atenção para a segurança e fazer disso parte de suas vidas. Próximo slide. E aí nós temos também os 4 ES, no caso, os 4 E's, aqui em inglês, que envolvem a estrada, o veículo e o motorista. Próximo slide. Mas tem um outro E, que é a avaliação, em inglês, evaluation. Nós precisamos de dados muito precisos e embasamento científico na nossa abordagem. E aí sim nós podemos olhar melhor, entender esse cenário, envolvendo os outros E's. Mas, acima de tudo, nós precisamos de dados melhores e bastante dados. A abordagem de sistemas de segurança, ela inclui intervenção com base em dados. Isso faz com que nós consigamos entender melhor onde trabalhar para poder monitorar. Nós também conseguimos saber, junto aos engenheiros, os pontos onde acontecem mais acidentes, para tentar entender qual é o comportamento que as pessoas tomam naqueles trechos, e também nós precisamos de pesquisas para saber dados com relação ao álcool, uso de drogas, o comprometimento desses motoristas e que se colocam em risco. Nós precisamos realmente desses dados. Próximo slide. Bom, eu sei que isso parece bem complicado, mas se você for seguindo as linhas, aí você vai ver que é mais simples. O que isso quer demonstrar é o seguinte: nós precisamos ter uma abordagem mais sistêmica. Não é só o veículo, não é só o comportamento. Precisamos olhar todos os aspectos que envolvem a busca do zero fatalidades. Bom, o programa Road to Zero, ele aumenta essa quantidade de abordagens
e porque nós incluímos agora as pessoas relacionadas à saúde pública, empresas de tecnologia. Queremos trazê-los para trazer novas tecnologias e desenvolver soluções. Trazemos também empresas sem fins lucrativos. E isso precisa acontecer. O envolvimento de todos deve acontecer. Nos Estados Unidos e também em alguns outros países, existem estratégias que foram efetivamente comprovadas que funcionam, mas que também não são tão utilizadas quanto poderiam estar. Infelizmente, elas ainda são subutilizadas em muitos países, especialmente nos Estados Unidos. Se nós usássemos algumas das estratégias que já existem, se usássemos mais, nós teríamos uma redução dos casos fatais do trânsito. E a pesquisa a respeito disso foi realmente muito profunda. Tanto a polícia quanto o público, eles têm um papel que eles desempenham dentro do trânsito, mas eles conseguem mudar o status do tráfego, do trânsito, assim reduzindo fatalidades em pelo menos 8%. Isso se nós colocarmos pontos de verificação ao longo dessas vias. E isso teria um impacto ainda maior. Por exemplo, uma outra coisa que pode ser abordada é câmeras de vigilância. A gente sabe que muita gente não gosta disso, mas elas captam os carros que estão em alta velocidade e mostram ser muito efetivas e conseguem reduzir o caso de fatalidades na casa dos 19% nos Estados Unidos. Não são muito utilizadas nos Estados Unidos e isso precisa ser alterado. Nós precisamos de vigilância automatizada. Próximo slide. A diminuição da concentração de álcool do sangue para pelo menos 0,05 gramas por decalitro. Esse é o mínimo. Nos Estados Unidos é 0,08, na Austrália já está na casa de 0,05, em outros países também, mas estudos apontam que quanto menor o nível de álcool no sangue, maior a possibilidade de se reduzir os acidentes fatais por 11%. Com sanções administrativas, por exemplo, a suspensão da licença para dirigir, uma multa, pelo menos no Canadá, elas se mostraram muito efetivas se o nível de álcool no sangue estiver na casa entre 0,5 e 0,7. Bom, uma outra coisa que funciona bastante é essa trava que acontece em instalações a respeito do uso do álcool. Se no bafômetro for verificado e, mais uma vez, isso é para evitar que esse comportamento se repita dos infratores. Nós fizemos um estudo que demonstrou que os estados que tinham leis mais rígidas para os infratores, nós vimos uma redução de 50% no número de acidentes. E isso não em todos os estados dos Estados Unidos. Apenas 50% dos infratores instalaram o dispositivo. Nós temos brechas na lei e o infrator pode dizer, eu não tenho um carro, eu não posso colocar o dispositivo no carro, mas ainda assim nós sabemos que eles dirigem. Ou então eles vão dizer, bem, você pode simplesmente suspender a minha habilitação, eu não vou dirigir, mas não vou usar o interlock. Nós temos que acabar com essas brechas na lei para que todo infrator esteja sujeito às penas da lei, porque isso é altamente eficaz. Vamos para o próximo slide agora. Redução dos limites de velocidade em áreas residenciais. A maioria dos países está fazendo isso, agora isso ajuda demais na redução das vítimas fatais, em 25% aproximadamente. Rotatórias que substituem intersecções sinalizadas. Existe um estudo que demonstra que as rotatórias conseguem reduzir batidas de todas as gravidades em até 38%.
Essa é uma questão de engenharia, mas dá para avaliar o impacto que isso causa sobre os acidentes fatais. Trata-se de uma implementação de engenharia de que nós necessitamos, e muito. Próximo slide. Aqui nós temos algumas imagens de algumas implementações e mudanças na engenharia. Vocês podem ver um cruzamento aqui no slide da direita, dá para ver o que está acontecendo. E depois foi feita uma rotatória nessa área, e isso mudou totalmente o trânsito, melhorou o trânsito. Aqui nós temos um exemplo da cidade de São Paulo, é um cruzamento para pedestres, e temos uma imagem de Oslo, na Noruega, onde temos muitos pedestres e ciclistas que interagem com o tráfego o tempo todo. E aqui está algo que pode realmente mudar a situação. 54% das batidas fatais tem a ver com carros que saem da pista. Os ferimentos fatais são 4 vezes mais altos quando uns carros saem da pista. Essas faixas de ruído com ranhuras reduzem demais esses acidentes relacionados a carros que saem da pista. Tem um impacto enorme na redução dos acidentes. Temos outras soluções promissoras que nós sabemos que funcionam. Os guardrails, por exemplo, eles reduzem a gravidade desses acidentes de carros que saem da pista. É preciso obrigar os ciclistas a utilizarem capacetes. Precisamos de leis mais rígidas para reduzir os acidentes fatais. E é preciso também proibir que as pessoas dirijam e usem o celular, fiquem digitando mensagens de texto. Se tivermos leis mais rígidas, com câmeras que capturem as imagens dos motoristas fazendo isso, isso ajudará demais. E precisamos ter leis mais rígidas também para os motoristas novos, que têm a habilitação há pouco tempo. Como, por exemplo, restrições, não podem dirigir tarde da noite, não pode ter muitos passageiros adolescentes dentro do mesmo veículo, e podemos ter também medidas para reduzir a velocidade no trânsito, como, por exemplo, lombadas. As pessoas detestam isso, mas no trânsito nós temos ciclistas, temos pedestres, as lombadas ajudam demais a reduzir a velocidade. Isso deve ser implementado principalmente em áreas residenciais. Próximo slide. Eu vou contar a vocês algumas histórias de sucesso. Por exemplo, em 1976, em Vitória, na Austrália, houve mais de 1.000 acidentes fatais. E eles decidiram implementar o teste do bafômetro aleatório. Eles paravam os carros e faziam o exame do bafômetro. E eles não podiam reduzir. Se fosse comprovado que estavam dirigindo embriagados, eles recebiam uma multa por dirigir embriagados. Em 2016, as fatalidades foram reduzidas. 40 anos depois, houve uma redução de 73% no número de acidentes. Na França, em 2002, o presidente anunciou que a segurança viária seria uma das suas prioridades. Ele decidiu instalar milhares de câmeras de velocidade, radares de velocidade no país. Isso ajudou demais. E, devido à aplicação mais rígida da lei, a instalação desses radares de velocidade, o número de acidentes caiu de 8.000 em 2002 para 4.000, uma redução de 50% em 6 anos. Ou seja, esse sistema funciona e muito. Em Edmonton, no Canadá, em 2006, eles tinham mais de 8.000 acidentes graves em acidentes de trânsito, e metade eram pedestres. Depois de implementar algumas mudanças na engenharia, colocando cestas piscantes em 90 locais, modificando as regras das pistas em 24 cruzamentos importantes, o número de acidentes graves
caiu para 3.396 em 2016, ou seja, em um período de 10 anos, houve uma redução de 59% no número de acidentes, principalmente devido às mudanças na engenharia. Nós temos que entender isso, não é apenas a respeito do veículo, do comportamento, da estrada, existem muitas coisas que nós podemos fazer para reduzir o número de acidentes. Acabei de mostrar isso através das histórias de sucesso. Então, para concluir, aquilo que no passado era considerado impossível, e muita gente ainda ri disso, do Visão Zero, essas pessoas olham para mim e falam, isso nunca vai acontecer, nunca vai se tornar realidade. Bem, isso pode sim acontecer e podemos consegui-lo se adotarmos essa abordagem dos sistemas seguros. As fatalidades podem ser reduzidas para zero. Muitas pessoas morriam em acidentes ferroviários em muitos países. Mas adotando essa mesma abordagem, essas fatalidades, acidentes ferroviários, foram reduzidas para zero em muitos países. A aplicação de novas tecnologias pode acelerar o progresso. E também o teste do bafômetro é algo importantíssimo. Ele já existe, esses testes são feitos. Isso pode ajudar a reduzir o número de vítimas fatais. O que nós precisamos mais é da aceitação por parte do público para essas estratégias. Nós realmente precisamos disso. Esse tipo de coisa não é muito popular nos Estados Unidos. Precisamos que o público realmente aceite essas mudanças. Se nós começarmos pelas áreas residenciais, áreas onde há escolas, colocando radares de velocidade, câmeras de supervisão e colocando isso em outros lugares, as pessoas aumentarão a sua aceitação. Se nós seguirmos esse método, adotarmos essa abordagem, a visão zero poderá sim ser conquistada até 2020. Eu acredito plenamente nisso. Próximo slide. Estou à disposição de vocês agora para responder às suas perguntas. Aqui estão as minhas informações, aqui está o meu contato. Se quiserem, podem me mandar um e-mail, podem falar comigo pelo celular. Será uma satisfação mandar informações adicionais ou esses estudos, o que vocês quiserem. Agora estou à disposição para responder às suas perguntas. Só um segundo. Então, nós temos a seguinte pergunta. O que as agências públicas podem fazer para implementar a Visão Zero nos seus países? Eu acho que é importante fazer com que as autoridades decidam adotar esse método específico. Isso ajudaria demais. Em outras palavras, o governador do estado, ou o prefeito de uma cidade, ou o presidente de um país. Se conseguirmos fazer com que as autoridades realmente acreditem nessa abordagem, isso se tornará realidade. Ok, muito bom. Vamos ver a próxima pergunta. Gostaria de ouvir a sua opinião em relação às principais diferenças entre os países ricos e os países pobres na luta pela implementação da Visão Zero. Bem, nos países de renda mais baixa, mais da metade das vítimas são ciclistas, pedestres, motociclistas. Nos países de alta renda, esse nem sempre é o caso. Mas nos países mais pobres, as principais vítimas são essas que eu mencionei, os pedestres, ciclistas e motociclistas. Infelizmente, há muitas soluções de engenharia que podem ser implementadas para reduzir o número de vítimas, mas, basicamente, o que é necessário é que os veículos diminuam a sua velocidade em áreas onde há muitos pedestres e ciclistas. É possível reduzir pela metade o número de acidentes se você implementar limites de velocidade mais razoáveis, mais baixos. As pessoas sobreviverão, mesmo que sofram um acidente. Esse deve ser o foco para os países de renda mais baixa. Muito bom. Uma outra pergunta. Qual é o papel da educação no Visão Zero? Essa é uma parte importante, efetiva?
Sim, sem dúvida. As pessoas precisam ser educadas em relação a toda essa questão. Por tempo demais, as pessoas simplesmente aceitam os acidentes fatais, aceitam a perda de pessoas queridas, mas há tempo demais o público aceita e diz que esse é o custo de dirigir um carro, esse é o custo de fazer negócios. Essa atitude precisa mudar radicalmente. É preciso mudar a cultura, e a educação é parte importantíssima nisso. Como eu disse, se pudermos fazer com que as principais autoridades realmente acreditem nesse sistema e divulguem as mensagens e façam com que essa educação chegue nas escolas, nas faculdades, isso vai gradualmente mudar a cultura, aceitar isso e se tornarão mais conscientes dessa questão de segurança. Fantástico. O senhor pode nos dizer algo em relação ao impacto econômico? Como é que a segurança nas estradas pode impactar o crescimento econômico de um país? Sim, nesse momento, acidentes com veículos motorizados, ferimentos, vítimas fatais, tem um custo altíssimo para todos os países, todos, mas principalmente para os países de renda mais baixa. Isso faz parte, porque você precisa reparar os danos, você precisa tratar os feridos, e tem as vítimas fatais, tem a perda de mão de obra, e por aí afora. Ou seja, o custo para todos os países é realmente enorme. Se nós pudermos cortar o número de acidentes pela metade, isso ajudará os países a economizar bilhões de dólares, pelo menos nos Estados Unidos. Muito bom. O senhor diria que a disparidade econômica pode ser reduzida através da segurança no trânsito? Porque nós temos dados que dizem que nos países mais pobres há mais acidentes, correto? Nos países mais pobres e de baixa renda, é difícil de realmente implementar esses projetos. Se eles conseguirem progredir, eles vão ter mais dinheiro para fazer mais coisas nos países deles, talvez problemas de saúde pública, mas eu acho que ajudaria, sim. Ok, ótimo. Eu acho que foram essas as perguntas que nós tínhamos. Tem alguma mensagem final que você gostaria de dizer a todos? Sim, gostaria de agradecer pelo convite. Eu acredito nessa abordagem, acredito nisso já faz anos. E isso não tem sido adotado, pelo menos não até recentemente. Você veja, a Suécia adotou quase 25 anos atrás. Muitos outros países adotaram também. Eu estou muito feliz de ter escutado o que a Marta falou sobre tudo o que está acontecendo aí no Brasil. É uma coisa ótima. Mas, assim, eu gostaria de poder dizer a mesma coisa dos Estados Unidos, mas eu, infelizmente, ainda não posso. Ainda estamos nos adaptando. É uma ideia que ainda está que não é muito conhecida, essa abordagem ainda é muito nova, então eu gostaria de agradecer e dar parabéns ao Brasil. O Canadá também já está fazendo isso já há vários anos, e os números são muito melhores que os nossos. A saúde e também a segurança no trânsito não tolera a falta de ação. Nós sabemos que pode ser feito. E eu só espero que isso aconteça. Ótimo, ótimo. Nós também sabemos, que eu acho que é importante escutar isso de você, nós sabemos que você tem ajudado diversos países com programas de segurança no tráfego. Gostaria de compartilhar, você poderia compartilhar algumas das boas práticas que você já viu em outros países, ou que você já visitou, prestou consultoria? Bem, eu mostrei para vocês alguns exemplos. Nos Estados Unidos, como eu disse, nós fazemos pontos de verificação
quando as pessoas estão ainda sofrendo a influência do álcool, nós ainda não conseguimos testar as pessoas como um todo, mas na Austrália, por exemplo, nós temos alguns microfones abertos e é muito complicado. Nos países mais pobres, se isso for possível, seria bem melhor, pelo menos para conseguirmos chegar nos números melhores. O próximo é fazer testagem. Isso está acontecendo em todos os países. E isso está tirando a atenção do motorista. Coisas novas estão acontecendo. Nós estamos trabalhando com veículos automáticos, autômatos. E na medida em que isso tudo vai acelerando, isso vai trazendo um pouco de distração, porque são novas tecnologias que estão chegando, por exemplo, nesses veículos independentes que dirigem sozinhos. Bem, mais uma vez, muito obrigado, James. Vamos fazer nós tivemos uma pequena pausa na live, parou de ser transmitido, a gente precisa colocar de volta, mas eu agradeço muito pela sua apresentação e ficamos muito felizes de receber você aqui hoje. Bem, mais uma vez, eu agradeço muito o convite. Obrigado. O time consegue ver o que aconteceu no YouTube, por favor? A gente tá resolvendo isso, só um segundo. Recording in progress. Pode estar ligado aí, tá? Pode estar desativado. Pode estar ligado aí, tá? Pode estar desativado. Isso. Oi, John, bom dia. Me ouvem? Ouço sim, Frederico. Só um segundinho. Voltou a aparecer no YouTube.
É Recording in coordenadora do programa de progress. pós-graduação em transporte e líder, né, do grupo de pesquisa em segurança viária da Universidade de Brasília, mestre e doutora em transporte pela UNB. Sejam super bem-vindos, Frederico e professora Michele. Agora o painel é com vocês. Muito obrigada, Eduardo. Gente, eu Muito vou ter que obrigada. interromper um segundo, perdão, porque a live ainda está com problema, está sem imagem. Então, se vocês puderem esperar Certo. só um segundinho. Ok. Claro, a gente espera sim. Obrigado, gente. Voltou. Podem seguir, pessoal. Obrigadão. Ok. Obrigada, João. Obrigada, Eduardo, pela apresentação. Então, gostaria de agradecer bastante aqui a presença do Frederico, que está nos brindando aqui com a sua presença, o conhecimento, que vai trazer várias expectativas que a gente tem aqui para o Brasil, né, com relação ao novo cenário que a gente está vivendo agora com a implantação do RENAEST. Nós estamos muito empolgados com esse novo momento que a gente vai viver aqui no Brasil, tendo agora mais acesso a dados, onde a gente tem entendimento, né? A gente sabe do esforço de vocês buscando confiabilidade, buscando varrer praticamente todo o nosso território nacional em termos de coleta de dados. Isso coloca a gente realmente numa situação muito diferenciada, o que casa de uma maneira muito adequada, né? Esse cenário atual com a expectativa que a gente tem, com a discussão que nós estamos trazendo a respeito da visão zero. Então, Fred, muitíssimo obrigada pela sua presença, e não sei se você quer colocar algumas palavras iniciais antes da gente começar aqui a fazer algumas discussões, fica à vontade. Bom, deixa eu dar um bom dia, então, a todos, né? Agradeço, Michele, Eduardo, John Riley, todos os demais participantes aqui do seminário, pelo convite. É uma satisfação muito grande estar com vocês, debatendo um tema, assim, por qual tenho uma grande paixão, né, e a principal bandeira aqui da Secretaria Nacional de Trânsito do Ministério da Infraestrutura, que é salvar vidas, né? E o Visão Zero, ele está apontado exatamente para esse objetivo nosso. Então, qualquer discussão acerca desse tema, realmente a gente faz questão de estar presente e trazer aí as novidades, quais são as ações que estão sendo implementadas pela Secretaria na busca aí de um trânsito mais seguro. É um prazer estar contigo e vamos aqui debater o assunto, né, e conversar bem a respeito. Perfeito. Muito obrigada, Fred. A gente tem aqui algumas questões que já foram colocadas. A gente também pede para o pessoal que está ao vivo enviar suas dúvidas, né, que a gente está aqui, tem um tempinho para poder conversar. Bem, a gente percebe aqui que no Brasil é comum a gente ter muitas intervenções que são realizadas nas nossas cidades e que elas são baseadas nas experiências empíricas dos nossos gestores. Claro que a gente entende que isso é um elemento de extrema importância, essa expertise, ela é muito relevante na ocasião da gestão, mas a gente percebe que agora a gente tem um outro elemento, né, com o RENAEST, a gente agora tem a disponibilidade de dados. E quais são, então, os maiores desafios que a gente vai ter para poder conciliar essa questão da experiência com o planejamento baseado em dados e na elaboração, para a gente fazer a elaboração de intervenções no nosso trânsito e tornar um pouco mais seguro? É interessante. O trânsito, né, assim como política, futebol, religião, todo mundo se diz especialista, né? A gente está sempre transitando pelas vias, então está acompanhando a movimentação de veículos, acidentes, então é muito comum trazer esse empirismo, né, esse feeling que as pessoas têm, e os gestores, ao assumirem, né, a condução da política de trânsito, trazem um pouquinho desse empirismo, dessa experiência pessoal para as tomadas de decisão. Só que a gente precisa, de fato, sistematizar isso, né? Então, quando a gente tem dados consistentes, robustos, confiáveis, e uma metodologia para analisar esses dados, a tomada de decisão a cargo do gestor fica muito mais fácil, fica muito mais direta, mais objetiva e, no final das contas, mais eficaz, né? Então, como você mencionou, o Código de Trânsito Brasileiro já previa, desde 97, que o órgão máximo executivo de trânsito da União, então, até setembro era o DENATRAN, que assumia essas atribuições,
de 16 de setembro para cá, ficaram a cargo da Secretaria Nacional de Trânsito, e uma dessas atribuições era criar, manter e organizar uma base consolidada de dados, uma base nacional de dados, que deu-se o nome para essa base de RENAEST, o Registro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito. Então, quando assumi ano passado, em janeiro de 2020, uma das principais missões que me coloquei era exatamente implementar, de fato, o RENAEST. Havia no papel uma resolução que tratava desse sistema, dessa base de dados, mas na prática não se obtinha. O que a gente via eram bases locais em cada estado trabalhando com dados de acidentes. Na maioria deles não eram dados consistentes, dados robustos, que adotavam uma metodologia, uma padronização. Então, com o RENAEST, a gente conseguiu consolidar, de fato, essas informações, né? Aliás, esses dados que agora precisam se transformar em informação, né? A gente precisa qualificar esse dado e retornar para o gestor como informação. Certo. Então, hoje nós temos um cenário em que todas as unidades federativas estão integradas, todos acho que ele deu uma travada. Vão ser estratificados. Fred, a gente está com algumas interrupções na sua transmissão, está falhando um pouquinho. Voltou ou não? Agora sim, consigo te ouvir. Então, tá jóia. Perfeito. Então, eu dizia, né, que a base de dados dos estados, elas estão, então, de fato, consolidadas numa base nacional. Então, o RENAEST recebe, então, sistematicamente as informações, os dados de todos os estados do país, inclusive do Distrito Federal, e a gente devolve painéis estatísticos, né, com informações a respeito do acidente em si, da via, do veículo e dos condutores, das pessoas envolvidas, né, não só o condutor, mas as vítimas também. Então, a gente tem hoje um painel que foi apresentado para a sociedade, né, no encerramento da Semana Nacional de Trânsito, e a Michele teve a honra aí de fazer a primeira demonstração do painel RENAEST, né, uma breve navegação pelas funcionalidades e aplicações dessa ferramenta. E a tendência é que realmente o gestor, a gente vai disponibilizar isso gratuitamente a todo gestor de trânsito no país, e vai poder ter acesso a essa informação, assim como o cidadão, o pesquisador, né, que quer buscar informações a respeito de trânsito, pode filtrar no seu município, no seu estado, por dia da semana, por tipo de ocorrência, por tipo de acidente, em função do número de vítimas, tem um perfil das vítimas, o perfil dos condutores envolvidos, enfim, é um leque enorme de informações que, com certeza, vão facilitar muito a vida do gestor e vamos poder fazer análises preditivas, né, antecipar o acidente. Porque até então, o que se fazia no Brasil era contar o número de acidentes, contar o número de mortes e feridos no trânsito. Agora, a gente pode atuar preventivamente, que esse é o grande propósito do RENAEST, né, dar subsídio ao gestor para atuar preventivamente. Perfeito, Fred, excelente. Como você colocou, e casando um pouquinho com aquilo que tanto a Marta como o professor James Field trouxe, né, o aspecto de a gente trabalhar as questões de trazer informações que são substanciais para que a gente consiga tomar decisões que são mais focadas. E um outro aspecto que a gente também entende que é muitíssimo relevante no Brasil, principalmente pela condição que o nosso país tem de não ser um país rico, né? Então a gente realmente tem que pensar muito nas questões de investimento, né? Onde a gente vai colocar esse dinheiro. E nem sempre todos acho que o governo, de maneira geral, ele ainda não percebe os benefícios tão evidentes que a segurança viária traz. Então, o avanço que nós tivemos aqui de conseguir trazer uma sistematização na coleta desses dados, de trazer dados que eles são mais uniformes, né, ao longo do nosso território todo, ele vai viabilizar que a gente realize estudos de modo a mostrar a efetividade das ações de segurança viária.
E a gente entende que isso, para um país com a nossa característica, ele se torna ainda mais importante, porque com isso a gente consegue quantificar de uma maneira mais clara questões do tipo, nós fizemos tanto de investimento e a gente está prevenindo, ou a gente está evitando um determinado número de pessoas com lesões graves, né, que ficam inativas e que têm uma condição de vida muito precária e tem um impacto econômico muito grande, né, na nossa sociedade, e também com o aspecto de mortes. Então, se a gente consegue fazer estudos do tipo de avaliar a efetividade dessas nossas ações, isso é muito importante e nós acreditamos que a disponibilidade do RENAEST, e para além disso, eu acho que assim como a gente já conversou em alguns momentos, né, a cultura que está sendo colocada junto a esses órgãos de trânsito no Brasil todo, né, da consciência que eles agora estão tendo da importância de coletar esses dados, isso coloca a gente como território, né, com uma outra perspectiva em termos de consciência em relação a esses dados, e a gente abre uma janela de oportunidade para a gente poder qualificar todo esse corpo técnico e colocá-lo preparado para poder coletar os dados de maneira adequada no período antes de realizar as intervenções, para que a gente avalie efetivamente, né, a efetividade dessas ações. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, né, inclusive, você pode ter certeza, Fred, que o RENAEST, ele está sendo um elemento que está motivando muitos pesquisadores, né, a gente das universidades, a estar muito aberto a essas parcerias que podem acontecer entre os diversos órgãos. Eu acredito que as universidades do Brasil todo, né, de norte a sul do país, eu acho que a gente vai ter uma excelente oportunidade de um trabalho técnico de alto nível, para trabalhar aquilo que você falou, que seriam, por exemplo, modelos de previsão de acidente que podem incorporar esse sistema. Então, nesse sentido, né, acho que cabe bem a gente comentar, assim, quais seriam os benefícios que esse sistema vai trazer e quais são os próximos passos que a gente tem para aprimorar o RENAEST ainda mais. Bom, nós estamos numa fase, né, como a gente consolidou, conseguiu padronizar o formato do envio dos dados. Então, todos os estados, cada qual à sua maneira, né, faz a sua coleta, tem uma padronização nesse sentido, transforma esse dado numa linguagem, num formato padronizado. Esses dados, então, eles são enviados para cada Detran de cada estado, porque é o órgão que já tem um contato de dados com a Secretaria Nacional de Trânsito. E aí faz-se lá, então, uma primeira validação dos Detrans e enviam para a Secretaria, e nós fazemos uma segunda análise de consistência e quando devolvemos esse dado, então, por meio dos painéis RENAEST. Mas a primeira, então, um dos desafios enfrentados é exatamente agora na coleta, que na primeira etapa do projeto foi exatamente um diagnóstico em nível nacional de como é que estava a situação estatística. O que a gente constatou assim, uma discrepância muito grande, né, dos procedimentos e nas rotinas em cada um dos estados e mais ainda de um município para o outro. Então, uma forma, primeiro, da gente vencer esse primeiro desafio é tentar oferecer para os órgãos de trânsito do país, né, principalmente os municipais, porque os Detrans até têm uma estrutura, têm mais recursos. Mas os municípios, né, principalmente aqueles de menor porte, têm uma carência muito grande de recursos tecnológicos e recursos humanos. Então, nós estamos
Voltamos. Pessoal, acredito que já voltou a imagem e o som. A audiência pode confirmar se já estão escutando também? Se já estiverem escutando, acredito que a gente já pode seguir. Perfeito. Yes. Bem, nós estávamos aqui falando, né, Fred, sobre o trabalho, né, das expectativas futuras aqui para o RENAEST, e um dos elementos que você comentou foi a integração que deve acontecer, né, dos dados do RENAEST com o RENAVAN, com a RENAST, com o RENAINF, né, e a gente estava bem nesse gancho aqui quando a nossa transmissão caiu, a gente pede desculpas por isso, mas a gente retoma aqui agora, e eu estava comentando que essa unificação, ela traz para a gente aqui a possibilidade da gente olhar para além do cenário do acidente, né, em si, a gente consegue ver elementos que são anteriores, como, por exemplo, a gente já consegue ver padrões de infrações de trânsito, que inclusive viabilizam a gente tomar medidas, né, a partir dos estudos que a gente tem as condições de fazer, já para poder se antecipar a ocorrência dos acidentes. Então, que são dados não apenas dos acidentes, mas sim dados que são anteriores, e isso é muito importante, né, dentro do processo de gestão da segurança viária, e isso também contribui para a gente poder avançar ainda mais. Então, a gente já está bem feliz, né, com o avanço que a gente está tendo com o RENAINF e com o RENAEST, e a gente adicionando informações, como você mencionou, do RENAINF, isso realmente pode colocar a gente dentro de um patamar ainda mais promissor, né, em termos dessas medidas. Durante essa nossa pausa, eu estava dando uma olhadinha ali nos comentários, né, que nós estávamos tendo do pessoal que está comentando ali no YouTube. Joel Garcia fez um comentário, né, bem interessante ali sobre a perspectiva futura, né, que a gente tem com a implantação do RENAEST. Então, achei bem legal dele trazer isso, ou seja, a gente já percebe, Fred, que as pessoas já estão tomando conhecimento, né, do RENAEST, que as pessoas já têm condições de acessar e de reconhecer o quanto que isso vai trazer benefícios para nós, né. Continuando, então, com as nossas questões aqui, a gente tem que a visão zero, ela é fundamentada em diversos pilares, né, como a gente viu na apresentação, tanto do professor James Fell como da Marta, né, eles colocaram toda a completude que está envolta nesse conceito. Então, tem as questões de velocidades seguras, que é um elemento fundamental, questões de fiscalização, o elemento pós-acidente, né, que é o atendimento médico, a capacitação dos usuários, né, ou seja, o aspecto formativo dessas pessoas, e a infraestrutura segura, né, que é o melhoramento dessas vias, ou seja, todo esse conjunto é o que compõe, de fato, as questões que viabilizam a gente alcançar esse ideal que a Visão Zero traz para a gente. E como que você enxerga que a situação atual dos dados que a gente tem, né, ele afeta esses pilares aqui no Brasil, e a integração que a gente tem deles, porque a gente consegue ver que são informações que nem sempre elas estão centradas em um único órgão, né? Na verdade, elas não estão centradas em um único órgão. Então, a gente vê as questões de atendimento a acidente, as questões de educação ou do processo formativo, elas não estão concentradas dentro do mesmo órgão. Então, como que essas informações que são relacionadas às questões de segurança e que estão pulverizadas em diversos entes diferentes, como você enxerga isso para a gente alcançar a visão zero? Como que a sua visão a respeito disso? Bom, quando a gente fala em visão zero aqui no Brasil, né, a primeira coisa a qual eu remeto é o Penatrans.
né, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Então, contextualizando, né, a ONU estabeleceu em 2011 a década voltada para ações para segurança no trânsito, que se encerrou em 2020, proclamou a segunda década, agora de 2021 a 2030, tudo isso baseado nos conceitos de sistemas seguros, no conceito de visão zero. A versão brasileira, né, de todo esse trabalho voltado para a segurança no trânsito, a gente pode sintetizar no Penatrans. Esse plano foi editado em 2018, e passaram-se 2 anos, um pouco mais de 2 anos, e ele não conseguiu decolar, né? A gente não conseguiu dar uma efetiva implantação das ações ali propostas. Pensando o porquê disso, né? A gente discutindo, avaliando ano passado, entendemos que a sociedade, os gestores de trânsito no país não viam uma identificação, uma identidade com as ações ali do plano. Não participaram do processo de elaboração, né? As medidas, então, elas não tinham assim entregas concretas, indicadores, metas para poder fazer um monitoramento. Então, de fato, as responsabilidades não estavam bem definidas de a quem caberia cada uma daquelas ações. Então, a gente não tinha assim um papel, de fato, aquilo saindo do papel. Então, no início desse ano, de 2021, aliás, já desde o ano passado, provocando a sociedade sobre isso, esse tema de revisão do Penatrans ele apareceu em primeiro lugar na lista da agenda regulatória do Departamento Nacional de Trânsito. Então, ou seja, precisávamos atuar em cima disso. Então, desde fevereiro de 2021, começaram os trabalhos voltados para a revisão do plano. Então, nós reunimos mais de 100 especialistas em 6 pilares, né? Você mencionou os pilares. Então, a gente trouxe especialistas em gestão, estatística e planejamento, especialistas em segurança, infraestrutura viária, em segurança veicular, em educação, em atendimento a vítimas e em fiscalização e legislação, em esforço legal. Então, juntos esses especialistas representavam mais de 50 órgãos de todas as esferas da federação. Então, nós temos órgãos federais, municipais, estaduais, nós temos representantes de ONGs, de universidades, de órgãos de trânsito rodoviários, órgãos executivos de trânsito, nós temos representantes da Polícia Rodoviária Federal, nós temos representante do Corpo de Bombeiros, enfim, uma gama e uma pleiade de especialistas, todos com expertise na área, e nós conseguimos, então, avançar na revisão desse plano. Então, foram propostas ações, 165, acho que são mais de 160, me foge o número exato, né, de ações, cada uma nesses pilares. Cada ação tem uma entrega, tem um produto. Olha, o produto é duplicar a via, o produto é melhorar, implantar a iluminação pública, refazer, revisar, dar manutenção na sinalização, capacitar o agente que vai prestar atendimento de socorro a vítimas, enfim, são várias ações bem objetivas, cada qual com metas. Olha, nós temos a meta implementar tantas ações em um ano, depois mais tantas no segundo ano, e aí vai sucessivamente. As atribuições estão bem definidas, isso cabe à concessionária da rodovia, isso cabe ao órgão municipal, isso cabe ao Congresso Nacional, quando a gente tem alguma proposta legislativa, que também tinha representantes, né, da frente parlamentar em defesa do trânsito seguro. Então, foi assim, diversas mãos atuando. O CONTRAN aprovou essa resolução, de número 870, foi publicada no dia 20 de setembro, né? Ela entrou em vigor no dia 23, coincidindo com o aniversário do Código de Trânsito Brasileiro. Então, hoje nós temos esse plano robusto, que teve a participação não só dos especialistas, mas de toda a sociedade. Nós recebemos 250 contribuições durante um processo de consulta pública. Dessas, 90% foram acolhidas. Então, ou seja, eram propostas realmente pertinentes, que eram viáveis e foram incorporadas ao texto que foi aprovado pelo CONTRAN. E uma das grandes assim, inovações, primeiro, a gente tem agora um processo periódico de avaliação, então, a cada 2 anos, esse plano será revisitado, né? Então, a gente vai juntar o que deu certo, o que não deu, melhorar aquilo que precisa de alguma ação mais efetiva. Além disso, vai ser criada uma Câmara Temática de Gestão e Coordenação do Penatrans no CONTRAN. Então, é um grupo de especialistas que vai ter a atribuição, a responsabilidade de acompanhar
a evolução de cada uma das ações nos estados. Então, a gente já começou a desenvolver um trabalho com os DETRANs para que eles possam ser o canalizador em cada estado. Né? Então, já tivemos uma reunião no estado do Maranhão, por exemplo, que foi onde a gente iniciou essa discussão sobre o Penatrans. No estado do Paraná, onde eu estou aqui também, a gente já está com essa articulação. Então, o DETRAN vai criar um subgrupo de monitoramento dentro do estado. Nós já firmamos um termo de compromisso com o diretor do DETRAN, o superintendente da PRF nesse local, o gestor do órgão municipal de trânsito, da Polícia Militar, envolvendo todos os órgãos que atuam na segurança viária. E a Secretaria Nacional de Trânsito estando por trás, estando apoiando, né, e dando todo o subsídio necessário para a coordenação desses trabalhos. Então, a gente entende que com essa ação integrada, coordenada, a gente vai ter, de fato, uma implantação mais eficaz, mais efetiva das ações ali previstas. Né? Então, quando a gente tem então, o RENAEST, é a base, né? A cama de tudo isso, ou seja, é a informação que esse gestor vai ter à sua disposição para poder atuar efetivamente na redução do número de acidentes. E é interessante destacar, Michele, que o lema do Penatrans, que coincide com o tema das campanhas educativas de 2022, que foi também aprovado pelo CONTRAN, é "Juntos salvamos vidas". Sim. Então, veja o alinhamento que o Penatrans tem com os sistemas seguros, com visão zero. Né? É interessante também ressaltar que a logomarca do Penatrans, ele tem um desenho de uma espiral, que ele representa, né, o número 6, que são o número de pilares que contemplam o plano, e essa espiral, ela mostra assim, uma atuação contínua, né? Ela não tem fim, ela começa na ponta e vai fechando, e o foco dela, o centro dela, que é o nosso objetivo, é exatamente o zero, é a visão zero. Então, a gente tem uma mensagem muito forte do Penatrans para a sociedade. Ela reflete os anseios dessa sociedade que não suporta mais perder vidas em decorrência de acidente de trânsito. Então, nós queremos reunir todos esses órgãos, todas as pessoas envolvidas, né, que a responsabilidade ela é compartilhada, apesar de estar escrito no CTB que é dever do órgão de trânsito oferecer um trânsito seguro, mas a gente precisa chamar a sociedade para isso também, né? E aí a gente melhorar uma conduta, um comportamento mais educado no trânsito, e como gestor, como provedor da infraestrutura, nós temos que acolher o erro humano. Né? Então, é um outro conceito importante dos sistemas seguros, ou seja, esse ser humano vai falhar, ele vai se envolver num acidente, mas a gente precisa prover uma infraestrutura, não só viária, mas também um habitáculo veicular, né? Um veículo mais seguro, que tenha um airbag, que tenha uma barra de proteção contra impactos, e aí a gente preserve a vida, preserve a integridade física desse ocupante. Então, a gente vê assim, uma perfeita harmonia, um alinhamento de conceitos, de ações, e tem toda certeza que os resultados virão. Né? A gente já vem desde 2014 registrando redução no número de mortes no trânsito no nosso país. Ela sucessivamente vem caindo. Nos últimos 6 anos tivemos redução, e a gente espera que com a implementação das ações previstas no Penatrans, com o amparo, a fundamentação, o respaldo da base de dados providas pelo RENAEST, a gente vai ter realmente uma aceleração, né, na redução do número de mortes. Então, a gente vai conseguir reduzir e achatar essa curva cada vez mais. Sim. Perfeito, Fred. Eu acho que foi fundamental essa explicação que você trouxe para a gente sobre a identidade visual desse símbolo, né, que ele representa o nosso Penatrans, porque nem sempre as pessoas entendem, né, o que essa identidade, o que aquele desenho significa, e uma vez que a gente traz essa explicação, acho que isso se torna muito mais forte. E sempre que a gente olhar para essa logo, né, para esse desenho, a gente vai remeter a esse conceito que você trouxe de que é de fato uma unidade, é um conjunto, né, porque todas as pessoas, elas fazem parte do trânsito, e sim, a gente precisa de preparar esse sistema para que ele acomode os erros, mas as pessoas, elas têm que ser preparadas para poder fazer o uso desse sistema de uma maneira mais adequada. É importante a gente manter
de maneira continuada as ações para poder manter sempre aceso ali na mente das pessoas a necessidade de obedecer às regras de trânsito, que elas não estão ali para punir ninguém, né? As regras estão ali para poder promover um ambiente que ele é seguro para todos, né? Então, as pessoas às vezes entendem o Código de Trânsito como um elemento que ele é punitivo, e não, né? De fato, não. Só que a fiscalização, né, a punição, ela acaba tendo que acontecer para que a gente não tenha situações que elas estejam fora desse contexto, como, por exemplo, a não obediência aos limites de velocidade, a situação de consumir álcool e dirigir, e a gente percebe muito bem o quanto que isso compromete as questões de segurança. Nós temos inúmeros exemplos e as estatísticas estão aí comprovando, né, que essas ações, de fato, elas comprometem. Então, para além de pensar o trânsito seguro como um elemento de infraestrutura, bem como é trazido pela Visão Zero e é compreendido hoje, principalmente pelo nosso secretário nacional de trânsito, que daí é a pessoa que está por trás desse pensamento de cooperação, que a gente vê de uma maneira muito clara, Frederico, né, na construção do Penatrans, e eu acho que um aspecto que é bom a gente ressaltar é essa questão das metas que você colocou, trazer as metas claras, né, talvez em frases curtas, como aconteceu lá com a gente, né, dentro desse documento, com prazo para que elas sejam cumpridas e com endereçamento, tipo, olha, isso daqui é o órgão fulano que tem que fazer. Isso traz muita clareza, né, então, ou seja, agora não existe mais aquele cenário de, ok, existe uma regra, né, existe uma orientação geral para a gente promover um trânsito seguro, mas a gente não sabe quem tem que fazer o quê. A gente agora sabe. Né? Então, agora já não tem mais essa questão de não sabermos o que fazer, mas sim, a gente tem esse endereçamento, e o que você colocou de termos aí uma câmara temática, né, relacionada a essa avaliação, isso de fato é fundamental, que vai fazer esse acompanhamento continuado, vai pontuar para a gente onde que a gente está tendo esses problemas, ou seja, ao meio do caminho é possível a gente fazer alguma correção de curso, o que com certeza, né, deve acontecer, porque qualquer instrumento que ele vem para poder regular, para poder organizar os elementos de trânsito que envolvam essas questões comportamentais, de investimento, como é o caso do Penatrans, ele naturalmente é passível de ajustes, como você colocou, é um instrumento que precisa de ser revisado sistematicamente. Então, esse é um outro elemento que deixa a gente bastante motivado, e como você disse, ele mostra um alinhamento para que o Brasil, né, indicando que o Brasil ele está indo no caminho certo, ou seja, a gente realmente trouxe essa consciência para nessa gestão que está acontecendo, né, do Senatran, sobre a importância que a vida tem dentro do sistema de trânsito, ou seja, de fato, a questão ética que é trazida pela Visão Zero, a gente vê com muita felicidade que isso realmente está incorporado, né? Então, isso é bem bom. Nós recebemos também, Fred, algumas perguntas que vieram ali do chat, tem uma que é bastante interessante, e a pessoa colocou assim, que os motoristas que agora são habilitados, eles têm consciência das prioridades estabelecidas na Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, isso eu acho que mostra para a gente um pouco mais essa questão dinâmica, né, que esse processo de formação dos condutores, ele vai ter que se retroalimentar agora com essas questões do Penatrans, não é isso? Sem dúvida. Inclusive, a revisão desse processo de formação do condutor foi o terceiro ponto da agenda regulatória, né? Então, a gente está trabalhando lá na secretaria muito em cima disso, os anseios da sociedade. Então, é bom recapitular. Então, quando foi no segundo semestre de 2020, nós estávamos elaborando a agenda regulatória, que ela tem periodicidade bienal, né? Então, a gente já publicou a do biênio 2021 e 2022, então estávamos trabalhando nisso. Fizemos uma consulta à sociedade, quais eram os temas de maior relevância, de maior interesse, né? E o primeiro lugar, como eu falei, foi da revisão do Penatrans, e em terceiro lugar foi a questão
da revisão do processo de formação de condutores. Então, esse estudo, esse debate está em andamento na Câmara Temática de Educação e Saúde, né, do CONTRAN, que é o fórum mais adequado para as discussões de revisão normativa lá dentro do Conselho Nacional de Trânsito. Então, já foram distribuídos as diretrizes, as premissas, que estão alinhadas com o Penatrans, né? Então, é importante a gente dizer, quando você falou lá que não sabe o que fazer, gente, pega o Penatrans, põe debaixo do braço, e a chance de você acertar, isso você que eu falo gestor, né, que está nos acompanhando, a chance de você, gestor de trânsito, acertar é enorme, tá? Porque ele foi elaborado por quem conhece do assunto. E nós tínhamos lá, a Michele era uma representante, né, participante aí de um dos grupos de trabalho, a gente tinha representantes dos órgãos municipais, dos CETRANS, dos DETRANS. Então, a gente tem gente que está vivendo a questão do trânsito no dia a dia. Então, ainda que aqui, longe de querer que o Penatrans seja absoluto, né? Bem que você mencionou, a gente precisa fazer ajuste de rota aí constante, vai precisar, tem coisa ali que no papel é bonitinho, mas na hora de botar em prática não vai funcionar. Então, carece de aprimoramento, sem dúvida, é um processo de melhoria contínua. A espiral também vai no sentido de melhorar sempre o Penatrans. Mas ele é um guia, ele é uma referência. Então, quem não tem nada, pega ele e já vai ter grande chance de acertar e de ter êxito. E ali, quando a gente fala em educação para o trânsito, esse olhar ele está muito presente, né? Então, ou seja, que ele tenha um comportamento, ele se torne assim, cada vez mais cidadão, vamos dizer assim, mais generoso, né? Mais pensando no próximo, pensando na harmonia no trânsito, respeito às leis, mas também, vamos dizer, evitar os deslocamentos, né? Ou seja, vamos priorizar, como você mencionou, a lei de mobilidade urbana, priorizar o transporte não motorizado, e aí tem muitas ações voltadas para a bicicleta, voltadas para o pedestre. Então, vamos também priorizar o transporte coletivo em relação ao transporte individual. Então, existem os princípios, né, da Política Nacional de Mobilidade Urbana estão presentes também no Penatrans. Não há como dissociar essas duas políticas. Sim. E aí, nesse ponto, destaco também, o Ministério da Infraestrutura firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Por que disso? Porque o MINFRA é a quem compete a Política Nacional de Trânsito. E a UMDR é quem compete a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, a Senatran com a CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana, nós estamos desenvolvendo, né, ações conjuntas, então, voltadas para a gente associar medidas de trânsito dentro dos planos de mobilidade urbana. E aí, né, Michele, fazendo uma propagandazinha na minha pesquisa de mestrado, foi exatamente isso, né, que a professora Michele foi uma das examinadoras. Era exatamente a gente avaliar os planos de mobilidade urbana que foram elaborados pelos municípios brasileiros e qual que era a abordagem da segurança no trânsito. E, infelizmente, a gente via que predominavam aqueles planos em que o trânsito não tinha devida importância. Então, o gestor, quando elaborou esses planos, não teve o devido cuidado, isso de um modo geral, tá, gente? Não estou dizendo que são todos os municípios com essa situação, Sim. Muito pelo contrário, tem muito município com um plano bem robusto, mas, de um modo geral, assim, no universo de planos que foram pesquisados, predominavam a importância não estava tão evidente com relação à segurança no trânsito. Então, a gente entende que isso é oportuno e precisa, né? Quando vamos definir uma política de ocupação do espaço urbano, a mobilidade das pessoas dentro das cidades, a questão da segurança tem que ser levada em conta. Então, isso está presente, tá? No Penatrans, nos sistemas seguros, a gente tem alguns projetos como de ruas completas, de vias urbanas que perdoam, né? São nomes aí que a gente está dando, mas no pano de fundo é o conceito do sistema seguro. Então, a gente sabe que a mobilidade urbana tem que caminhar de mãos dadas com o trânsito, sem dúvida nenhuma. Perfeito, excelente, Fred. Só para constar, o participante que ele fez essa pergunta é o Marcos de Souza, a gente agradece, Marcos, essa pergunta, e tem também a do Joel Garcia, que veio logo em seguida, e que eu acredito, Joel, que o Frederico, nessa resposta dele, até já
já respondeu o que você colocou, que ele colocou assim, Fred, sou um cara antigo, e esse conceito de admitir o erro humano é importante, concordo, mas devemos aceitar isso e pronto? Ou trabalhar para que o cidadão não erre através de um investimento real na educação básica e posterior? Então, sim, né? Ou seja, isso agora já está previsto aqui no Penatrans, né? Como claramente o Frederico colocou, e a questão agora é, de fato, a nossa sociedade, ela se apoderar desse plano, né, Fred? Ele é um documento público, está aí para que a sociedade, ela tome conhecimento e que cobre, né, porque ela tem um canal direto junto com a Secretaria Nacional de Trânsito, a nossa sociedade também é vigilante, a gente vai ter a Câmara que vai fazer a avaliação, né, continuada, então é muito importante também que as pessoas, elas acompanhem os nossos canais, né, de comunicação. A gente tem, o Senatran, ele tem um Instagram super ativo, né, as informações acontecem lá de uma maneira muito rápida, muito clara, e eu acho que falta um pouco, né, as pessoas tomarem o conhecimento do quanto de informação está ali disponível para elas, né, Fred? Então, acredito que sim, não sei se você quer complementar alguma coisa para a pergunta do Joel. Quero sim. É muito importante a gente ver, por exemplo, quando fala em visão zero, né, é um modelo europeu, né, desenvolvido lá na Suécia, então a gente tem lá uma realidade cultural nesses países bem diferente da nossa aqui no Brasil. Então, por exemplo, quando se fala em visão zero lá em outros países, exatamente sabe que a questão da educação ela está muito bem já avançada, muito bem, em níveis altíssimos e de qualidade bem expressivos. A questão do respeito à legislação também é muito evidente. Então, lá se pode focar na questão da infraestrutura viária. Então, ou seja, prover uma infraestrutura que acolha esse eventual erro, né? E aqui no Brasil, a gente tem uma situação diferente. Então, quando a gente fala em sistema seguro e visão zero, ele é um pouco mais amplo. E aí vai ao encontro do que o Penatrans prevê. É um olhar integral sobre todos esses aspectos, né? Então, a gente não pode, de forma alguma, concordo totalmente com o Joel, aceitar que o erro humano vai acontecer e cruzar os braços. Não. A gente aqui no Brasil precisa investir muito em educação, sem dúvida alguma, né? Então, esse processo de formação, de revisão de formação do condutor está levando em conta isso, a formação do cidadão, não só habilitar a pessoa para conduzir um veículo. Não é ensinar apenas a passar a prova, responder a prova teórica, fazer o exame de direção. Não, a gente tem propostas ali muito marcantes no sentido de levar a educação, né, já de trânsito desde a mais tenra idade. Então, nós temos projetos que a gente apoia, como o Educa, promovido pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, e o Conexão DENIT, que são voltados para a educação no ensino médio e ensino fundamental, ou seja, transversalidade da educação do trânsito. Então, o aluno lá vai estudar matemática, quando vai falar em porcentagem, vai aplicar um exemplo claro, olha, a multa que se você exceder o limite de velocidade de 50%, a multa é tanto. Se você exceder em 20%, então o conceito de porcentagem aplicado à segurança, né? Quando vai falar, então, em física, os conceitos de frenagem, de aceleração, vão trazer também conceitos de segurança viária. Então, a educação é fundamental de levar isso desde cedo para as crianças, né? Melhorar as escolas públicas de trânsito, que possam oferecer também nas escolas e oferecer aos jovens essa aprendizagem, a qualificação do condutor, melhorar a sua habilidade para dirigir também. Então, são aspectos importantes. Então, tudo isso está um olhar integral, né? O Penatrans, o Visão Zero no Brasil, ele tem uma abordagem diferente. A gente entende isso e o Penatrans prevê exatamente isso. Perfeito. Excelente, Fred. Eu acho que agora a gente está aqui, infelizmente, o nosso horário ele já está finalizando, né? Gostaria só de registrar aqui, Fred, que nós temos 2 parceiros aqui, que é a BNT e o Observatório Nacional de Segurança Viária, e eles falaram com a gente ali no chat, né, ali no YouTube, então gostaria de agradecer a presença deles, né, tanto aí na participação, na construção desse cenário, dessa documentação que está promovendo, que a gente espera que efetivamente promova, né, um ambiente mais seguro para todos nós.
eles estão aqui acompanhando a gente no evento. Fred, agradeço imensamente, eu acho que essa nossa conversa, ela ajuda, né, a nossa sociedade a compreender um pouco melhor as expectativas que a gente tem e, sobretudo, a sua posição, né, a sua postura com relação ao entendimento do que é a Visão Zero. Eu, particularmente, eu fico muito feliz de ver o nosso secretário nacional de trânsito com uma formação excelente. A gente consegue perceber como que uma formação técnica de alto nível, ela realmente contribui para que a gente tenha uma gestão muito boa. Então, a gente incentiva fortemente que as pessoas que atuam nos órgãos, que elas busquem se qualificar, né, para poder a gente ter uma gestão de alto nível no nosso país. A gente merece isso, e nós temos universidades de norte a sul do país, né, Fred, que elas viabilizam isso, e a gente quer ver as universidades que é um ambiente muito oportuno para a gente desenvolver estudos, para a gente poder contribuir com o nosso país, afinal de contas, somos órgãos federais e a gente tem que estar de mãos dadas, né, Frederico? Então, agradeço imensamente a sua participação, as suas explicações, aprendi muito com você, adorei a questão da identidade visual que você trouxe, acho que ela é muito educativa para nós todos, acho que eu vou olhar esse símbolo agora e o sentimento que eu vou ter vai ser ainda de mais empolgação com relação aos nossos trabalhos. A gente, então, agora vou devolver a palavra passo para você, né, para você colocar alguma consideração final antes de passar para o Eduardo, que daí a gente vai ter mais um último painel no dia de hoje e a gente volta amanhã. Então, obrigada, Fred. Olha, Michele, eu que agradeço o convite, a oportunidade de falar disso. Mais um detalhezinho sobre a identidade visual que você mencionou. A gente espera, com o Penatrans, nos próximos 10 anos, salvar 86 mil vidas. Esse número, o 8, era um número de pilares do Penatrans antigo, e o 6 é um número de pilares do Penatrans novo. Então, a gente também está nessa redução, não só da morte, mas no número de pilares, alinhado com o plano global, que será divulgado aí, publicado no dia 28, né, semana que vem, que também prevê uma redução de 5 para 4 pilares, então a gente também está alinhado nisso. É só mais um detalhezinho sobre essa questão. E dizer o seguinte, que a gente está muito empolgado com a implantação disso, né, e ver a sociedade participando, tá? Os canais eles estão ativos e a gente percebe a participação. O tema trânsito tem ganhado espaço na agenda política nacional. Isso aí é fato. A transformação do Denatran em secretaria, isso aí é um grande exemplo disso. Então, ou seja, está ocupando uma agenda positiva, está ganhando espaço na preocupação, na valorização, né, do tema dos gestores no nosso país. Então, a gente vê com muito otimismo tudo isso e colocamos aí a secretaria à disposição dos órgãos estaduais, dos órgãos municipais, das universidades, das organizações não governamentais, né, para a gente firmar parcerias e buscar aí cada vez mais a segurança no trânsito. Parabéns aí a todos que promoveram pelo evento, tá? Promoveram o evento, então teremos aí discussões muito boas ainda pela frente. Sucesso aí para todos. Um grande abraço. Muito obrigada, Fred, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Com você, Edu. Professora Michele, Frederico, muitíssimo obrigado. Mais um painel extremamente rico para essa discussão do avanço da segurança viária no cenário brasileiro e esse futuro, né, da visão zero, a importância dos dados para que a gente consiga atingir esses objetivos. Seguindo agora, e falando um pouco também de gestão, a gestão da segurança viária é essencial para embasar a tomada de decisão e salvar vidas, assim como a gente acabou de ver no painel com a professora Michele Andrade e com o Frederico, né, diretor do Senatran. O nosso próximo tópico, ele traz o exemplo prático da discussão iniciada pela professora Michele e Frederico, como eu falei, o programa Brasília Bessegura, que colaborou com a redução de mais de 50% do número de óbitos no trânsito do Distrito Federal durante a última década, com a participação de todos os órgãos de trânsito e correlatos da segurança viária, então DETRAN, DR, PRF, o Batalhão de Trânsito da TMDF, Polícia Civil do Distrito Federal, entre vários outros órgãos participantes. E para o debate, eu vou convidar o Bruno Terra, atualmente na Secretaria de Mobilidade
e Transportes do DF, arquiteto especialista em infraestrutura e transportes e rodovias. Vem trabalhando no desenvolvimento de uma mobilidade sustentável como gestor do Programa Brasileiro da Segura. E também convido o Valdemar Júnior, gerente de Engenharia e Segurança Viária do Departamento de Estradas e Rodagens do DF, né, o DR, arquiteto especialista em transporte e desenvolvimento pela Universidade of Westminster e mestre em engenheiro de transporte. E eu vou apresentar primeiro, só para organizar o painel, sou consultora aqui no Programa Brasileiro da Segura, né, graduada em administração pelo UNB. Vou dividir um pouco da nossa experiência no Brasileiro da Segura e depois eu convido o Bruno Terra e o Valdemar Júnior para falar sobre o assunto. Só para seguir aqui, eu vou colocar a apresentação, só um momento. Só um momentinho que está carregando ainda. Só um momento. Já está aparecendo para você? Já está aparecendo? Está aparecendo. Perfeito. Gente, agora eu vou falar um pouco sobre a experiência do Programa Brasileiro da Segura, principalmente pelo olhar, né, do pilar de segurança viária. O primeiro ponto que é essencial para a gente: não existem barreiras para preservar vidas. Existe, sim, uma gestão inteligente no trânsito. Esse é um norte essencial para que a gente consiga salvar cada vez mais vidas no trânsito e olhando para esse futuro de visão zero que a gente vem discutindo desde o início da manhã. Seguindo um pouco da história e do legado que o Brasileiro Segura está trazendo desde 2017. Esse programa é uma iniciativa, né, uma cooperação público-privada, e esse acordo de cooperação ele foi iniciado lá em 2017. E foi um marco extremamente importante, tanto para essa parceria, né, da Ambev e a Bembev Foundation, com o governo do Distrito Federal. O que a gente fez inicialmente, junto com o governo e todos os órgãos com relação à segurança viária? Foi traçar uma projeção de óbitos desde 2011 a 2020, caso nada fosse feito no Distrito Federal, qual que seria o possível número de óbitos no trânsito desse estado. A gente chegou numa análise que em 2020 poderiam acontecer 502 óbitos no trânsito do Distrito Federal. Frente a essa projeção do número de óbitos, a gente traçou metas. E essas metas pensando justamente ali de 2017 a 2020 e com base em todo o nosso histórico. De 2012 a 2016, a gente tem ali 390 óbitos na média histórica, e isso acaba coincidindo com o resultado de 2016. Logo no primeiro ano do Brasileiro da Segura, para vocês terem uma ideia, a meta ali era no máximo 349 óbitos, a gente já conseguiu um resultado de 254 óbitos no trânsito. Então teve uma redução muito grande. Aqui nesse gráfico a gente mostra para vocês quais seriam as metas para cada um dos anos naquele início do programa. Então a gente tem ali no máximo 349 óbitos em 2017, no máximo 312 em 2018, 279 em 2019 e aí no máximo 250 óbitos em 2020. Então essa frente à análise de projeção de óbitos, essa aqui foram as metas traçadas anualmente para que fosse atingida a meta da primeira década de ações pela segurança viária da ONU aqui no Distrito Federal. Em seguida, já no primeiro ano do programa, a gente concluiu 106 ações em parceria com todos os órgãos de trânsito do Distrito Federal e com relatos também. Foram executadas 9 rotinas de gestão que juntaram todos esses entes responsáveis pela segurança viária aqui no Distrito Federal como um todo, e a gente já viu uma redução de 35% no número de óbitos já em relação ao histórico de 2016, que era aquele 390 óbitos. E pelos cálculos da média histórica, só nesse ano foram 136 pessoas deixaram de morrer, né? Então a gente contabiliza também quais vidas foram salvas, frente àquela média histórica que a gente citou para vocês, já que o resultado de 2017 foram 254 óbitos no trânsito. Seguindo para 2018, vem um passo extremamente importante para o Programa Brasileiro de Segura e para essa institucionalização,
que foi a criação do decreto 39.463, que institucionaliza o Programa Brasileiro de Segura como uma ferramenta essencial para a redução de mortes no trânsito do Distrito Federal, contando aí com a participação de todos os órgãos de maneira essencial para o alcance desse objetivo. E outro ponto extremamente importante é reforçar a metodologia de gestão utilizada, que é a gestão para resultados em segurança viária. Essa metodologia, baseada no método de gestão PDCA, ela conta com 6 passos extremamente importantes. O primeiro deles é o sistema de informação, onde a gente coleta todos os dados, então dados extremamente apurados que vêm do DETRAN, que vêm do DR, que vêm da TRF. Através desses dados, a gente faz uma análise de lacunas e metas, então para a gente traçar as nossas metas, também a gente utiliza esses dados, principalmente vendo onde estão as principais oportunidades de redução, quais são os principais perfis e pontos críticos no trânsito. Então, a gente também caracteriza esses acidentes para identificar onde estão acontecendo esses óbitos e quais são as pessoas que estão morrendo nesses principais locais, justamente definindo quem são esses perfis e pontos críticos. Em seguida, a gente define quais são as possíveis causas. Então, dentro de usuários conscientes, veículos mais seguros, vias mais seguras e respostas a acidentes, e definindo as causas nesses pontos específicos, a gente já define as medidas. Podem ser tantos programas, projetos, que vão ser ações, iniciativas aí de longo prazo, né, com início, meio e fim, ou ações de ver e agir, que são ações rápidas que podem ser tomadas e já vão ter um resultado imediato. Com essa definição das ações e dessas medidas, a gente define os responsáveis e a gente acompanha essas ações, né, essa implementação das ações, mensalmente na Comissão de Segurança Viária, com a participação desses órgãos, como eu falei, DETRAN, DR, PRF, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros, entre outros, e também acompanha se as metas ali estão sendo alcançadas. E é justamente essa parte do controle de resultados. E trimestralmente a gente tem o Comitê Gestor do Programa Brasileiro Segura, que é também importantíssimo nessa parte da gestão, onde tem o secretário de Transporte e Mobilidade, o secretário de Segurança Pública, Casa Civil, Secretaria de Saúde, que também eles acompanham todos esses dados, as implementações dessas ações e dão diretrizes, né, o direcionamento estratégico para a gente conseguir reduzir ainda mais os óbitos no trânsito do Distrito Federal. Em seguida, aqui, já os resultados de 2018 foram concluídas 60 ações específicas ali no programa. Teve uma redução de 29% dos óbitos em relação à nossa média histórica. Foram realizadas todas as rotinas de gestão, né, uma por mês. E a gente tem aí também o saldo de vidas salvas, né, frente àquela média histórica. Foram 113 vidas salvas aqui em 2018. Quando a gente começa a olhar para 2019, a gente fortalece o acompanhamento de supervisores técnicos, um deles sendo James Sell, o cientista pesquisador-chefe, né, na Universidade de Chicago, que fez a palestra sobre o paradigma da visão zero aqui mais cedo, e também a professora Michele Andrade, da UNB, que é professora e pesquisadora, né, do Programa de Pós-Graduação em Transporte, PPGT, da Universidade de Brasília. Então, essa validação técnica e científica, tanto do James Sell quanto da Michele Andrade, foram essenciais para o caminho das ações que a gente vem fazendo aqui no Brasil Vida Segura, e também esse apoio técnico a todos os órgãos correlatos à segurança viária aqui no Distrito Federal. Essencial para o sucesso e desenvolvimento do programa até agora. E já em 2019, a gente tem aí, só para falar para vocês, como eu citei no mapa de gestão de segurança viária especificamente, cada um dos anos a gente identifica os perfis e pontos críticos. Em relação a pontos críticos, em 2019, a gente realizou 19 visitas a campo nas vias que estavam tendo o maior número de acidentes fatais e vítimas com óbito aqui no Distrito Federal. E foi essencial para traçar ações assertivas para o nosso programa e para essa redução de óbitos. Em 2019, foram 30% de óbitos a menos, né, do que o resultado lá histórico de 2016, 9 rotinas de gestão executadas e um saldo de 116 vidas salvas no trânsito do Distrito Federal, também frente a essa média histórica. Quando a gente avança para 2020, a gente tem um desafio muito grande, que é também de inovar. Além de seguir de maneira excepcional o mapa ali de gestão para resultados de segurança viária,
a gente queria inovar. Então, a gente olhou como referências ao CAREC, a gente consultou também os supervisores técnicos nacionais e internacionais, como a professora Michelle e como o James Pell, e a gente levantou 12 propostas de intervenções validadas nacionalmente e internacionalmente de cunho inovador. 3 dessas propostas foram seguidas em 2019 e a gente vem com um grande desafio, né? Foi o surgimento da Covid-19 e a gente pegar todas essas rotinas de gestão e todos os ritos que são executados e transformar eles para a maneira online. Então, não deixar de fato essa peteca cair e todo o desenvolvimento do programa ele continuar de maneira remota, sem perder qualquer nível de qualidade. E eu fico muito feliz em dizer que a gente conseguiu fazer isso de maneira excepcional. Tanto é que a gente conseguiu tirar 2 das ações mais inovadoras do papel. Uma delas foi uma ação em parceria com a RAP, justamente focando no perfil de motociclistas, que era um perfil que mais estava se acidentando no trânsito aqui do Distrito Federal. Em complemento, a gente também focou ali nos ciclistas. Então, foi uma ação educativa, né, com foco em ciclistas e motociclistas, distribuição de kits de segurança para esses 2 públicos, e focando especificamente em motociclistas, a gente fez uma ação da RAP com o DR, né, com o apoio do Programa Brasil Vida Segura, um curso de direção defensiva para motociclistas aqui no Distrito Federal, né, que são ali os motociclistas de aplicativo da RAP. Foi um curso extremamente proveitoso para eles e a gente conseguiu desenvolver isso num cenário, né, de pandemia, quando o nível ali já estava um pouco mais controlado no final do ano passado. Outra ação extremamente importante também foi uma parceria com os bombeiros e vários outros órgãos aqui do Distrito Federal e o Programa Brasileiro de Segura, onde eles fizeram uma simulação de um acidente de trânsito em frente a bares em uma região administrativa aqui do Distrito Federal. E essa simulação de acidente também, posteriormente, tem uma simulação de socorro, justamente em frente a esse bar. E a ação educativa posterior era de entregar uma conta, onde teriam alguns custos ali em relação ao acidente de trânsito, tanto para a pessoa, tanto também para os prejuízos públicos. E essas contas foram entregues pelos bombeiros aos frequentadores dos bares. E eu estava lá no dia e foi uma ação extremamente impactante para as pessoas que, porventura, foram lá dirigindo, beberam e possivelmente poderiam voltar para casa dirigindo. A gente teve uma percepção que as pessoas, de fato, mudaram de atitude ali. 94% dos frequentadores se sentiram impactados pela ação. A gente fez uma pesquisa posterior, né, eles disseram isso, e 80% deles aprovaram essa ação, ações desse tipo em bares. Então, é essencial que a gente veja esse impacto e que as pessoas mudem de atitude, porque isso poderia acontecer com elas caso elas bebessem e dirigissem. Esse era um dos principais fatores de risco no trânsito aqui no Distrito Federal, por isso a gente fez essa ação inovadora em parceria com os bombeiros. Em seguida, a gente tem ali a conclusão de 2020, por mais que tenha sido um ano de pandemia, a gente concluiu 138 ações, foi o ano que teve mais ações concluídas, a redução de 46% do número de óbitos frente à nossa média histórica, 9 rotinas de ações de gestão executadas e 178 vidas salvas, de acordo com a média histórica. Um resultado excepcional frente a todos os anos que a gente estava em desenvolvimento. E agora, como um saldo, né, da primeira década de ações pela segurança viária, mesmo com o aumento populacional em 16% ao longo dessa década, o aumento da frota de veículos em 53% ao longo da década, a gente conseguiu uma redução de 54% no número de óbitos no trânsito do Distrito Federal. Isso, contabilizando o saldo de vidas salvas, 543 vidas salvas, e aí uma economia de prejuízos evitados na casa de 360 milhões de reais. Isso, óbvio que cada vida salva não tem preço, mas também a gente contabilizar essa economia aos profits públicos é essencial. E agora falando um pouco de futuro, né? O que a gente quer do futuro do Programa Brasileiro de Segura e da redução de óbitos no trânsito do DF? A gente fez uma nova análise de metas para os próximos 10 anos. E essa análise contou com a professora Michelle Andrade, da UNB, que deu um workshop para todos os órgãos de trânsito federal, e ela foi contabilizada e validada pelo DETRAN, com parceria, né, com todos e aqui com o programa. Então, que acontecessem, no máximo, até 2030, 115 óbitos do trânsito no Distrito Federal. Então, essa meta ela já foi institucionalizada, então ela foi assinada em portaria conjunta com todos os secretários participantes do comitê gestor, aí na presença do CEO
da Ambev em maio desse ano, então as metas ali validadas e assinadas em portaria de 2021 a 2030. E para institucionalizar o programa, né, para que ele siga, a gente fez relatórios de validação e validou esse legado com a Universidade de Brasília, e esses relatórios têm os dados de 2017 a 2020 de tudo que foi desenvolvido até o momento, e também criou o Manual do Gestor, de como os gestores do governo continuam, implementam e fortalecem ainda mais essas iniciativas. E para isso foram dados 8 treinamentos relacionados à segurança viária, com 58 participantes ativos do treinamento, aproximadamente, e convidados externos de peso, como Frederico Carneiro, né, do Senatran, Mônica Veloso, da UNSPUB, Luísa Chaves, do PVT, e a professora Michele Andrade, da UNB também. Então, isso é um pouco do Brasília Vida Segura em si. Muito obrigado. E agora eu convido o Bruno Terra e o Valdemar para juntar aqui à mesa e se apresentarem também. Bom dia para todo mundo. Sou o Bruno, gestor aqui da Secretaria de Transporte e Mobilidade e participante aqui do programa Brasília Vida Segura pela Secretaria. Oi, Valdemar, seja super bem-vindo, se apresentar também. Obrigado, bom dia a todos. Representante, gerente de Engenharia e Segurança Viária aqui do BRDF e participando dessa incrível oportunidade de fazer parte desse programa que é o Brasília Vida Segura, que trouxe resultados bem positivos para todos nós. Perfeito. Eu vou seguir com as perguntas para vocês também. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é, na opinião de vocês, qual que é o diferencial do programa Brasília Vida Segura, né, esse trabalho integrado dos órgãos, que fez com que o Distrito Federal atingisse a meta de redução do número de óbitos no trânsito para a primeira década de ações pela segurança viária? Eu posso responder a isso? Sim, Bruno e Valdemar, fiquem super à vontade para responder os dois a pergunta. Eu começo, Bruno, ou você? Pode começar, Valdemar. Eu queria destacar o início da sua fala, que foi essa oportunidade criada até pelo decreto de reunir todos os órgãos de trânsito e correlatos do GDF. Cada órgão tem sua competência, tem sua atribuição, e trabalhava de maneira isolada. Esse decreto, o Programa Brasília Vida Segura, deu a oportunidade de todos nós, órgãos de trânsito e correlatos, nos reunirmos até mensalmente para tratar dessas questões e ter uma abordagem mais ampla, mais completa e voltado com o objetivo comum, que era a redução de acidentes, principalmente. Então, por conta disso, assim, a gente alcançou todos esses resultados e foram medidas todas muito positivas e com resultados muito positivos também para todos nós. Esse é o ponto principal, de uma maneira geral, que eu falo dessa reunião dos órgãos. Essa proximidade, esse face a face com os demais técnicos dos demais órgãos do GDF, assim, a gente pensa que não, mas traz um grande ganho no entendimento das questões, no entendimento de cada órgão, das limitações e do que a gente pode fazer e como a gente pode fazer, para até adequar ou corrigir ou melhorar, otimizar todas as nossas ações e ter resultados mais positivos. Uma outra questão, trazendo para a minha experiência aqui do órgão, mais individual no ponto de vista do órgão, é que o Programa Brasília Vida Segura trouxe essa proximidade, aproximou esse entendimento do sistema seguro ou do Visão Zero, agregando muito valor às nossas rotinas diárias. De uma certa maneira, a gente é conduzido pelo dia a dia, né? Então, assim, essa abordagem do sistema seguro, do Visão Zero, agregou bastante nas nossas tarefas diárias. Você, Eduardo, citou muito bem os exemplos da parceria com a RAP e as outras ações que a gente fez nesse sentido. E isso eram ações normalmente simples, básicas, como deslocamento de um ponto de ônibus ou uma revitalização da sinalização viária, e
coisas simples que a gente nem imaginava que iam gerar o resultado e estão gerando, e os resultados estão aí para ver. E eu não sei se assim, eu acho que os resultados, a redução de acidentes, falam por si só, né, a respeito do sucesso do Brasília Vida Segura, bem como a fala, acho que da Ana Paula, que foi esse exemplo aqui do nosso programa de Brasília, trouxe iniciativas para o governo federal e para a própria Unitar. É isso. Obrigado. Bom, eu vou na mesma direção aí do Valdemar e até de outras falas que aconteceram já mais cedo no seminário, né? Eu acho que assim a problemática do trânsito e a questão do atingimento das metas de redução de óbitos e tal, ela é uma problemática bastante ampla, que foge um pouco até em muitos aspectos, né? Muitos fatores externos ao próprio trânsito, né? Então, eu acho que assim uma das grandes contribuições assim do Brasília Vida Segura nesse ponto é esse fórum técnico, né, multidisciplinar criado, né, onde você tem a participação dos diversos órgãos de trânsito, dos órgãos ligados ao transporte público, mobilidade, da academia, né? A gente tem assim essa fusão de atores, né, dentro de um fórum técnico que ocorre com uma periodicidade mensal, mas com trabalhos para além da reunião mensal, e que a partir daí a gente consegue ter uma visão mais ampla do problema, né, trazer as diversas visões de cada agente e ator desse processo, e ao mesmo tempo entender essas dificuldades, para a gente poder trabalhar junto. Então, assim, esse fórum técnico, né, que consolida os dados e consegue ter uma discussão conjunta entre todo mundo para tentar identificar os problemas, né, ampliar o entendimento do problema. Eu acho que essa talvez, na minha opinião, pelo menos, é a grande contribuição né, que a gente vem tendo agora do Brasília Vida Segura para a gente poder cumprir essas metas de redução. E, em especial, no momento em que a gente vem tendo uma redução, já teve uma redução considerável, né, de 2000, nessa última década, na primeira década, até 2020, e a próxima década, até 2030, né, a gente passa a ter uma meta bastante ambiciosa de redução, né, onde uma coisa que a gente vai daqui a pouco chegar ao ponto da gente consegue nomear, infelizmente, né, mas nomear as vítimas, né, e não serem apenas números, né. São pouquíssimos, a gente já consegue, né, no âmbito do GDF, né, nas análises que são feitas pelo programa, identificar trechos de vias e analisar, né, junções de 2, 3 acidentes numa determinada via, fazer vistoria técnica para tentar analisar os problemas e, a partir daí, conseguir né, resolver, principalmente, como o Valdemar falou, às vezes são soluções bastante simples, né, como um ponto de ônibus que precisa ser deslocado, uma faixa de pedestre que está num local gerando conflito, ou um retorno, né, alguma coisa assim. E daqui para frente, talvez a gente tenha que ter ações que extrapolem mesmo a questão do sistema viário, né, e a parte de engenharia e tal, e passem a questões, inclusive, de planejamento urbano, questões de segurança pública, né, ou seja, por que um pedestre opta por atravessar o eixão por cima e não pela passagem subterrânea, né? Às vezes são relações e questões que geram acidente que estão para além do sistema de mobilidade e de trânsito, né? Então, acho que é isso. A grande contribuição é esse fórum técnico que amplia a visão do problema para que a gente possa chegar na solução. Perfeito. Até complementando um pouco pela experiência prática que a gente tem no dia a dia, né? Cada um dos anos, a gente analisou esses dados, traçou quais eram os perfis e pontos críticos e elencou quais eram as principais vias do DF que a gente precisaria visitar. Então, a gente fez visitas em vias urbanas com o Detran, visitas em diversas rodovias distritais com o DR, visitas em rodovias federais com o DENIT, fizemos também com a Triunfo Concebra ali da BR-060. Então, essa integração e, de fato, olhar com fatos e dados e identificar esses perfis, pontos críticos e as ações exatamente nesses locais, onde mais acontece os óbitos, foram essenciais para esse resultado que a gente conseguiu anualmente. Então, essa inteligência dos dados, ela acabou sendo um ponto fundamental em todos os anos do Brasília Vida Segura. Então, acho que
se fosse para elencar, na minha visão, 2 pontos essenciais para esse sucesso, esse resultado positivo, o primeiro ponto seria a integração essencial e excepcional dos órgãos, que fizeram ações em conjunto, como grandes ações de fiscalização, DR, PRF, DETRAN, o batalhão de trânsito, né, do Distrito Federal, ali da PMDF, fazendo ações de fiscalização em conjunto, todo esse fortalecimento da integração e também a inteligência de dados, né? Então, assim, onde vão ser feitas essas ações de fiscalização, onde precisa mudar algum ponto de engenharia, tudo isso foi feito com essa inteligência de dados que os órgãos de vocês forneceram para esse trabalho dentro do programa. Então, eu vejo como 2 pontos super essenciais. Em seguida, nas perguntas, até focando um pouco no futuro, né? Com base no conceito de visão zero apresentado, como vocês acreditam que o Distrito Federal pode trabalhar em prol desse resultado a partir das ações coordenadas entre os órgãos de trânsito? Deixa eu começar de novo, então. Eu acho que o importante é dar continuidade no trabalho que a gente já vem realizando hoje e a experiência que a gente tem, né, até esse ponto trouxe melhorias, otimização nesse processo todo de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que o principal desafio é a gente continuar com essa integração dos órgãos, buscando essa abordagem da visão zero do sistema seguro. Como já foi falado aqui, o ser humano comete falhas, né? Que as suas consequências podem trazer a morte, e a gente sabe que deve ser minimizada e eliminadas. Então, o que a gente entende hoje, pelo menos é o que a universidade, que os estudos técnicos estão mostrando, é que os sistemas, que a gente pode conseguir isso através do sistema seguro. Então, isso eu acredito também que seja esse caminho do sistema seguro que a gente deve perseguir. E, como foi falado aqui também, a nossa busca é pelos modos de transportes eficientes e integrados, que integrem todos os usuários de uma maneira geral, né, usuários de veículos, motociclistas, pedestres, ciclistas, que eles entendam que eles têm que compartilhar esse espaço urbano, esse espaço viário, de uma maneira equitativa. Assim, a gente sabe das nossas falhas na engenharia de segurança viária, que tem uma faixa de pedestre que não está de acordo, ou uma ciclovia não está de acordo, foi feita em função do privilégio do veículo em relação aos demais usuários, mas a gente já tem conhecimento disso, a gente está indo em busca dessas correções, dessas adequações, e eu acho que o Visão Zero vai bem nesse sentido. E uma outra questão que eu queria colocar como interessante, essa questão de impactar o usuário, impactar o pedestre, o ciclista, que é mais vulnerável no sentido de que as ações de engenharia viária, de segurança viária, de veículo, a gente trabalha do ponto de vista técnico e a gente tem feito um excelente trabalho. Não perfeito, a gente está melhorando em todos os sentidos. Todas as medidas de engenharia de segurança viária e do veículo, da segurança do veículo e das vias, a gente trabalha nisso e a gente vê progresso diante disso. A gente sabe que a gente tem falhas numa manutenção de uma passarela, que a gente precisa revitalizar uma sinalização, a gente sabe disso. Mas o que eu vejo no meu dia a dia é que falta, se a gente fizer tudo isso, mas não tiver um entendimento do usuário, do pedestre mais vulnerável, do ciclista, que ele é a parte mais vulnerável, que ele também precisa ter uma mudança de comportamento dele, no sentido de que, por exemplo, eu vou dar o exemplo aqui da faixa de pedestre de Brasília. A gente dá sinal, a gente tem que dar sinal para a faixa de pedestre, porque assim, tem atropelamentos na faixa de pedestre, porque o motorista não vê, é culpa do motorista, não é. Então, ele tem que, no meu entendimento,
assim, até como a professora Michele falou, o usuário ele tem que ser impactado nesse sentido, a gente precisa de mais ações nesse sentido, tipo a ação do bombeiro, que trouxe muito impacto lá na porta do bar. Então, acho que a gente precisa, que o usuário, principalmente, precisa internalizar essa vulnerabilidade dele no uso do espaço urbano. Tudo bem, a engenharia tem falhas, o veículo tem falhas, a gente está correndo atrás disso, mas acho que falta, nesse momento, essa internalização por conta do usuário, que ele é o elemento mais vulnerável nesse uso do espaço viário. Perfeito. Bruno, gostaria de complementar? Sim, com certeza. Então, eu acho que assim, daqui para frente a gente precisa ter uma visão cada vez mais ampla do problema. Porque as soluções que vão ser demandadas daqui para frente, elas são soluções mais complexas, né? E envolvem, né, existe uma continuidade de um trabalho que já vem sendo feito, né? Como a gente já vem até conversando aqui, que é a questão da engenharia de tráfego, a questão da educação no trânsito, né? Questões de política de fiscalização, etc. Mas o problema, ele tem uma questão cultural, né? Que a gente precisa também trabalhar. Então, assim, a gente tem hoje cidades no país como um todo, né? E aqui em Brasília não foge disso. Brasília talvez até a gente esteja com isso um pouco, né? Um pouco mais, como é que eu diria, com mais carros na rua do que deveria. Mas, assim, o que eu acho é que a gente tem uma cultura rodoviarista muito grande, né? Onde a gente tem senso comum de que velocidade mais alta na pista é o que precisa, a fluidez no trânsito, a rapidez no trânsito do carro. E a gente esquece que, muitas vezes, que o trânsito está composto, como a gente pode ver nas pesquisas de mobilidade urbana, né? Aqui em Brasília, volta de 30% das pessoas estão apenas caminhando, elas não pegam nenhum modo motorizado, né? A gente tem mais uns 30% de pessoas que diariamente estão no transporte público, e a gente tem aí, né, aí na faixa de uns 40% que estão hoje dentro dos automóveis, né? E o que a gente precisa é uma distribuição mais equilibrada, tanto dos investimentos como do espaço público para isso, né? A gente precisa de uma cidade um pouco mais humanizada para poder abrigar os pedestres, os ciclistas e o usuário do transporte público, para a gente, de fato, poder trazer as pessoas para o transporte público e para a rua, para torná-la mais segura, mais caminhável, mais segura do ponto de vista de trânsito e segura do ponto de vista de segurança pública. E eu acho que esse tipo de mudança, que é uma mudança que a gente vai precisar fazer assim, do ponto de vista até cultural, né? Ou seja, a gente precisa trazer a sociedade para a discussão, né? Para a gente poder ter, porque são medidas que não dependem só do Estado promover, né? São medidas que elas precisam de aceitação pública, né? Então, quando a gente vai falar em redução de velocidade nas vias, é uma medida que sempre, em qualquer via, e, né, os nossos órgãos de trânsito aqui no DF, a gente volta e meia, vem trabalhando na redução de velocidade em algumas vias, visando né, a melhoria das condições de segurança, a implantação de uma ciclofaixa, etc. Tal. Toda vez que isso é falado, a gente tem uma reação da própria sociedade, né, em especial o usuário do carro, que no DF está com um número um pouco desequilibrado na comparação com a média nacional. Ele fala muito alto, né? E ele é contra, né? Ele tem um senso comum de que é preciso a fluidez no trânsito, de que precisa de velocidade, etc. Então, a gente precisa ter um trabalho para poder modificar esse tipo de cultura, para a gente poder mostrar que a gente precisa, sim, ter redução de velocidade, que o impacto disso na fluidez do tráfego talvez não seja tão grande quanto essa população acha que vai ser, né? A gente precisa ter, né, trazer o pedestre para dentro dessa discussão, né? Ou seja, ele enquanto ator principal, afinal de contas, todos nós somos pedestres, né? E a partir sob a ótica do pedestre a gente passa a ter uma via mais segura, né? Porque ele é o elo mais frágil do problema todo. Então, assim, no final das contas, eu acho que daqui para frente a grande questão é como a gente faz para envolver a sociedade nessa discussão, né? O conjunto todo da sociedade, para a gente poder ter umas discussões que a gente saia daquele senso comum, onde o pedestre está só atrapalhando. Mas, bom, é isso.
E tem até um ponto de boa prática que já foi realizada no programa, junto com os órgãos de trânsito, é de mostrar para a população por que aquela ação está sendo feita. Então, assim, naquele ponto em específico, onde foi reduzida a velocidade, morriam tantas pessoas por ano. Então, assim, um dos pontos para salvar vidas ali naquele local é reduzir a velocidade. E um dos pontos também de sempre deixar claro esse porquê é mensurar os resultados depois que aquela ação foi concluída. Então, mostrar, olha, depois que a gente reduziu a velocidade ali, deixaram de morrer tantas e tantas pessoas por ano. Então, as pessoas começam a entender o valor daquela ação que está sendo executada. Outro ponto também que a gente teve esse cuidado foi justamente na ação da conta, né, dos bombeiros. A gente teve, sim, a aprovação do BAR, né, para fazer aquela ação ali em conjunto com os bombeiros e com o programa como um todo, e justamente fizemos uma pesquisa para entender se aquele público se sentiu impactado e se eles gostaram daquela ação, né, se eles acham viável. E a gente teve uma resposta muito positiva. Então, acho que quando a gente tem essa comunicação clara, a gente cria essa conexão, né, com a sociedade em geral, eles vão conseguindo ver o valor agregado e, de fato, que não é uma, entre aspas, uma fábrica de multa que as pessoas reclamam. Essas ações que estão sendo tomadas, elas são tomadas em prol da vida das pessoas, para que esses óbitos deixem de acontecer no trânsito. É justamente para a segurança da população. Então, a comunicação clara, ela serve nesse sentido. E agora, guiando até num ponto que muitas pessoas tendem a perguntar, devido a 2020 ter acontecido uma pandemia que a gente não imaginou que aconteceria no mundo, né? Também aqui no Brasil, é como vocês acreditam que a pandemia tem afetado o programa e como vocês estão mensurando isso, né? Qual é, na percepção de vocês, como que foi esse resultado de 2020 e como a pandemia pode ter influenciado de certa forma? Sim, de uma maneira muito simples e objetiva. Está me ouvindo? O impacto mais óbvio, mais claro, foi a redução do volume de tráfego, né? E, consequentemente, isso trouxe mudanças em todos os números, né? Levando para esse lado. Levando para o lado nosso, do órgão do nosso dia a dia, né? Teve esse afastamento das reuniões que eram mensais dentro do Brasília Vida Segura, e a gente se afastou um pouquinho. Eu acho que a gente perdeu, não vou dizer que a gente perdeu, que eu não tenho como avaliar. A única coisa que a gente perdeu foi esse contato direto, por conta disso, né? Mas essa pandemia também trouxe aprendizado para nós, com certeza. De uma maneira bem simples, o objetivo é isso. Mas, assim, fugindo da pergunta, eu só queria complementar lá a questão da comunicação com o usuário. Essa questão da comunicação do usuário, que você mencionou aí, Eduardo, anteriormente, é que se a gente reduz uma velocidade, ou se a gente coloca um equipamento de fiscalização eletrônica, é porque a gente não quer fazer uma fábrica de multa, porque ali precisa de uma ação, ali precisa de uma intervenção. E eu reconheço, sim, essa falha nossa, de uma maneira geral, em fazer essa comunicação, botar para o usuário de uma maneira muito clara. Um exemplo muito simples do nosso dia a dia é que a gente recebe muita reclamação que a botoeira do semáforo não está funcionando, que o usuário vai lá, chega e aperta o botão e não funciona. Aí a gente tem que explicar, olha, a programação semafórica tem um ciclo, não quer dizer que você vai chegar lá e vai apertar e o sinal vai ficar vermelho, tem que esperar o ciclo. Então, assim, essas coisas do dia a dia, a gente percebe que o usuário está bem fora das nossas ações, de por que a gente faz as ações, e eu acho que isso melhoraria tanto para o usuário como para nós mesmos, como atores desse dia a dia. Obrigado. Perfeito. E até um ponto, só para complementar, Bruno, um ponto que acho que a pandemia também acabou influenciando, assim, se a gente pode tirar algo de positivo, né? É que com menor volume de tráfego, várias ações de engenharia que eram essenciais de serem realizadas foram realizadas no período da pandemia. Então, muita coisa de engenharia foi feita nesse período, justamente por esse menor volume de tráfego, e a gente já tem esses reflexos positivos em reduções de óbitos no trânsito, quando a gente compara 2020 com 2021. Até para embasar sua fala também, Bruno, comparando janeiro a setembro desse ano, a gente tem 32% menos óbitos do que o mesmo período de 2020.
Se a gente for ver, janeiro a setembro de 2020 era o ápice da pandemia no Brasil. Então, com menor volume de tráfego, com menos pessoas na rua, todo mundo praticamente lockdown em casa. E a gente tem 32% menos óbitos hoje em 2020, que já tem uma flexibilização maior. O volume de tráfego está em patamares praticamente normais, comparados, né, com antes da pandemia, e a gente está com menos óbitos do que 2020. Então, assim, como que a gente como isso é explicável, né? Se as pessoas estão colocando assim redução tanto na conta da pandemia em vários locais, né? E não, assim, o Programa Brasileiro de Segura adaptou todas as suas rotinas para a maneira online. Os órgãos estavam atuando de forma muito firme nas ações de engenharia e também ações de fiscalização, de educação, entre outras, e as coisas não deixaram de acontecer mesmo nesse período, né? Então, isso acaba explicando a redução de 2020 e a redução mais acentuada ainda em 2021. Eu confesso que assim, esse cenário de pandemia, ele ainda me deixa com muitas dúvidas em relação ao que está acontecendo de fato no trânsito nesse momento, né? Porque a gente ainda temos, né, uma redução significativa do volume. E eu não vou falar de tráfego, vou falar de pessoas na rua, né? Em que sentido, né? A dinâmica do trânsito, ela foi modificada, né? Então a gente tem hoje a gente vê uma perda considerável de demanda no transporte público, e naturalmente eu penso que parte dessa demanda perdida ela está hoje no automóvel, né? Ou utilizando outros meios de transporte, né, indo a pé, indo de bicicleta, né, a gente vê um aumento considerável de bicicletas na rua, né, sensível ao olho cru, assim, né, nu. E então, assim, eu acho que assim, a dinâmica da mobilidade ela foi alterada, né, e eu acho que essa é uma situação ainda em estudo para a gente tentar entender o que aconteceu, né? E para tentar entender também daqui para frente, porque essa dinâmica a gente vai voltar a ter ela exatamente tal qual era em 2019, né? Ou seja, o transporte público vai recuperar os seus passageiros, a quantidade de pessoas que está em trabalho remoto vai voltar ao presencial ou não? A pandemia trouxe uma alteração permanente em parte dos trabalhos, né? Então, assim, tudo isso são questões assim para a gente ainda pontuar e analisar, eu acho ainda, para tentar entender e poder fazer o planejamento daqui para frente, né? E aí tendo aquela visão mais ampla, né, de que o problema dos óbitos e dos acidentes de trânsito passa pelo transporte público, passa pelo planejamento urbano, passa pelo uso e ocupação do solo, né? Passa por uma série de fatores. Então, acho que é isso. Acho que assim, eu ainda não consigo ainda visualizar, acho que ainda faltam dados, e a minha grande dúvida é o que permanece e o que não permanece, né? Pós-pandemia, se é que o pós vai chegar. Exatamente. E inclusive nesse sentido, é justamente por isso que o Programa Brasileiro de Seguro, em parceria com o DR, os órgãos de trânsito do DF, né, Detran, DR, PRF, entre outros, com esses dados a gente está fazendo uma pesquisa com a Universidade de Brasília, né, a professora Michele Andrade, e a Universidade de Vancouver, com o Gabriel Lázaro, que é uma pesquisa de impacto justamente para identificar, né, validar essas hipóteses, assim, do que de fato aconteceu, qual a porcentagem de redução vem de cada um desses locais. Existe o programa Vida no Trânsito, existe o programa Brasileiro Vida Segura, que tem essa rotina de gestão firme aqui no Distrito Federal, teve a pandemia. Então, assim, os órgãos de trânsito, eles também fazem várias ações guiadas por eles mesmos. Então, tem todo esse ponto arcabouço, né? De que foi possível essa redução que a gente tem no Distrito Federal hoje como um todo. Então, esse é um ponto que está sendo tratado nessa pesquisa de impacto. Como a gente está chegando próximo o final do nosso painel, do nosso primeiro dia, eu vou fazer só uma última pergunta para vocês, que é no sentido de, pensando, né, no trabalho contínuo dos órgãos de trânsito aqui do Distrito Federal, do Programa Brasileiro de Segura, para que esses resultados fossem alcançados, Detran, DR, Polícia Militar do DF, PRF, Polícia Civil, Bombeiros, SAMU, Novacap, DENIT, Triunfo Conceda, entre vários outros, CEMOB, né?
quais são as boas práticas que podem ser replicadas fora de Brasília? Visto que tudo que a gente desenvolveu de 2017 até agora, o que vocês trariam como boa prática para ir para outros estados ou outros países? Eu vou ser meio engraçado, tá? A boa prática é que as outras cidades façam Brasília Vida Segura. Mas eu tô falando nisso porque, assim, o Brasília Vida Segura, a Visão Zero, trouxe esse olhar novo, essa abordagem nova, que a gente realmente não se dava conta por conta desse agir isolado de cada órgão, ou até por conhecer um pouco dessa visão zero do sistema seguro, mas não ter esse conhecimento todo que a gente está tendo agora, que a gente teve através do Brasília Vida Segura, desde o diagnóstico de todas as ações, das visitas que foram feitas e de todas as ações. Então, eu acho que medidas desse tipo deveriam ser reproduzidas, espelhadas nas outras administrações estaduais, municipais, etc. Foi como foi falado aqui também, a gente teve os exemplos das boas práticas colocado lá pela da Marta, pela Marta, se não me falha a memória, dos exemplos que ela citou de Fortaleza, de Salvador, de Brasília, de São Paulo. Teve também aquele exemplo lá do FEL, na transparência dele, do cruzamento. Então, assim, eu acho que medidas nesse sentido é que a gente deve replicar, digamos assim. Agora é claro que cada caso é um caso, cada uma situação específica, e tem que ser colocado em prática com esse olhar do local em si. Obrigado. Eu acho que assim, uma boa prática a ser replicada, né, e até assim, o trabalho do Frederico vem fazendo com o Renaeste, eu acho que já toca nesse ponto, que é assim, a gente tem uma base de dados confiável, né, de cada município, de cada estado, para que se possa trabalhar conjuntamente. Ou seja, a gente tem que ter uma base legível, confiável e pública, né, de dados, para que a gente possa, a partir daí, né, com esse compartilhamento de informações, poder montar fóruns técnicos ou mesmo políticos para poder tomar as decisões, sejam elas se vão ser de engenharia, se vai ser de educação, se vai ser, né, com o sistema de saúde, né, sejam quais decisões tenham que ser tomadas. Mas acho que o início de tudo está em bons dados para se trabalhar, né? Eu acho que é isso. E nesse ponto concordo com o Valdemar, que eu recomendo o Brasília Vida Segura para todo mundo, né? Pode ter Rio de Janeiro seguro, Cuiabá seguro. Acho que é um case ótimo de sucesso mesmo. Chegamos aqui ao fim do nosso painel. Queria super agradecer o Bruno Terra, da CEMOB, e o Valdemar, do DR, pela presença e pela participação aqui hoje. Também gostaria de agradecer a outras pessoas que participaram aqui assistindo, como o Ronaldo Rizeto, da ONG Med Brasil, Silvio Médici, da Abitrans, o Fernando Pedrosa, da ONG Trans Amigo, o Abima Badi, da observadora do ONSV, e também registrar a presença, né, e cumprimentar o Victor Favarino, da OPAS. Muito obrigado, Valdemar, Bruno, mais uma vez. E gostaria de dizer que a gente chegou ao fim aqui do nosso primeiro dia de seminário. Hoje a gente conseguiu ter a dimensão do desafio que é a segurança viária e quais são os nossos principais aliados nessa caminhada. Agradeço a participação de todos e todas, e amanhã seguimos com o último dia do seminário, que será iniciado às 9 horas da manhã pelo professor Flávio Cunto. Ele vai abordar como tema análise de efetividade de engenharia e segurança das vias. Seguido, a gente vai ter workshops que vão abordar pilares essenciais da visão zero. O primeiro deles é a velocidade segura, que vai ter em paralelo ali os desafios da educação para o trânsito. Também teremos atendimento pós-acidente, e em paralelo temos legislação e fiscalização. E, por fim, vai ter uma mesa redonda com todas as pessoas que guiaram esses workshops para a gente discutir as possibilidades para a segurança viária no Brasil, justamente com esse foco da segunda década de ações pela segurança viária e com esse sonho grande da visão zero no Brasil.
Então, para receber as informações sobre o seminário de segurança viária, não se esqueça de se inscrever. Caso você tenha só assistido pelo YouTube, o link de acesso ele vai ser enviado para amanhã por e-mail para quem se inscrever. A gente está colocando aí no chat o link de inscrição ainda. As pessoas que se inscreverem vão ganhar também o certificado. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todas e todas e até amanhã. Muitíssimo, muitíssimo obrigado.